Fala galera, sejam bem-vindos ao Método Podcast, Hilton Bez aqui, sejam bem-vindos. Hoje trazendo uma figura diferente aqui, especial, eu já vou apresentá-lo, mas antes eu queria fazer um agradecimento especial aos nossos parceiros, Opção Jeans. Opção Jeans está com a gente aí, e você que gosta de uma roupa diferenciada, camisa polo, camisão, enfim, gosta de se vestir bem, Opção Jeans é a sua melhor opção. Outro parceiro também que está conosco, Black Mais Pretinho, está aí com a gente já faz um tempo também. Revitalizadores para partes plásticas, borracha. Por exemplo, vou dar um exemplinho rápido para vocês aqui. Geralmente quando se fala em pretinho, a gente tem dificuldade de achar algo que resista à chuva, à poeira. Então assim, o Black Mais Pretinho trouxe a proposta de trazer um produto que seja resistente à poeira e à água, com longa durabilidade. Então ele vai durar em média de 20 a 30 dias. Galera, melhor pretinho do Brasil, vocês precisam conhecer. Depois vai ficar embaixo, na descrição do vídeo, as redes sociais dos nossos parceiros. Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas. Cauê, que prazer recebê-lo aqui. Especialista, né? Agora no ramo imobiliário. Legal. Cara, seja bem-vindo. Eu fico honrado aí, Wilton, com o convite, né? E espero poder retribuir a altura aí. Obrigado demais. Poxa, legal, cara. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma timeline de como nosso assunto principal é sobre a rede imobiliária, esse tipo de negócio, mas a gente vai, né? As pessoas vão saber muita coisa aqui sobre você, né? Legal. Porque ver você todo elegante nos vídeos, imponente. Aqui, pessoal, esse imóvel aqui, essa dica. Entendeu? Uns imóveis bonitos, né? Caramba, cara, vendendo um padrão legal, mas vão conhecer uma parte que talvez não é todo mundo que tem acesso, não é? Sim. Isso que é legal também. Vai conhecer o nosso apelido aí, né? Nos Famoso. bastidores, que ninguém sabe. Verdade, Também velho. a gente somos amigos de infância, né? Não é de hoje, né, cara? Trabalhamos juntos já. Caramba, mano. Faz Tem muita tempo, coisa. hein? Poxa, que legal. Tem muita coisa. Bom, e aí, cara? Eu acho que você não cresceu com essa veia empreendedora, né? Como Não, que... nada. E aí? Cara, o mercado imobiliário, ele chegou pra mim, como pode dizer, na ausência de trabalho, digamos assim. Eu trabalhava numa empresa aqui em Jaguariúna, uma multinacional, e fui mandado embora. Tinha uma moto, e aí eu aproveitei e tinha uma imobiliária aqui em Jaguariúna, que era de um conhecido meu, de uns amigos, e eu fui trabalhar lá de motoboy. Então eu tava recebendo um seguro-desemprego, e em contrapartida eu tava trabalhando de motoboy nessa empresa, nessa imobiliária. Foi aí que eu tive meu primeiro contato com o mercado imobiliário aqui em Jaguariúna. Então, assim, foi meio que na necessidade... Sim, nunca, não foi planejado pra minha vida isso. Não tive vou trabalhar nesse ramo. Sim, não sabia nem o que era uma imobiliária, não conhecia nada. Nunca tinha pisado até então dentro de uma imobiliária. Entendeu? E aí eu fui lá pra trabalhar de motoboy. Entregar cartinha de cobrança, fazer depósito de aluguéis, fazer os pagamentos, trabalhar na parte da locação. Não fazia atendimento a cliente, nada. Não era nada assim, mas pegava a motinha. E detalhe, não era todo dia. Esporádico? Era esporádico. Ó, quando precisar eu te chamo. Às vezes eu passava uma semana, 2. Falei, pô, acho que os caras não gostou de mim, né, mano? Mas tá bom. Então vamos que vamos. Aí começou a ter mais serviços, começou meio que ficar semanalmente, diariamente, até que a gente começou quase todo dia a ficar nessa área só de motoboy. E eu falava que eu era motoboy só da imobiliária, porém eu não fazia fora. O máximo que eu ia era Campinas, o mais longe que eu fui foi Sorocaba, São Paulo. Cara, até hoje eu não gosto muito de ir pra aqueles lugares, acho perigoso, mas enfim. De moto, né? De moto e tudo mais. Eu já de carro já não gosto por causa do trânsito, que é caótico, né? Sim. E de moto ainda. Então,
eu ficava aqui, fazia bastante pedreira, Jaguariúna em si, e fazia a parte aqui de Campinas bastante também. Era essa parte mais que eu atuava. E aí, cara, e depois, assim, começou a trabalhar com isso, a demanda cresceu. Cresceu, fui ficando. Cara, acho que foi de 2007 que eu fiquei nessa imobiliária até 2015. Ô, louco. Bastante tempo. E como motoboy eu fiquei até acho que 2012. Final de 2011, começo de 2012. E foi legal que eu tive até uma oportunidade lá dentro. Então, só recapitulando, eu comecei como motoboy. Comecei a trabalhar fazendo essas entregas. Começou a aumentar a demanda, comecei a ficar fixo, só que eu não tinha registro. E você sabe que o brasileiro quer trabalhar com Porto Seguro, quer estar registrado, né? O medo de amanhã acontecer um acidente de moto e eu não ter o INSS, ou eu perder o emprego e não ter o que receber. E eu fazia faculdade de logística. Faculdade não, tecnólogo, né? Sim. O de logística. Eu sou formado, fiz técnico em Mogi Guaçu e depois aqui em Jaguariúna eu fiz o tecnólogo em logística. Então a minha formação é logística. É logística. Porque na empresa que eu trabalhava antes, eu tentei, como eu posso dizer, me aperfeiçoar para tentar algo melhor lá dentro. Sim. Só que não deu certo. Acabei sendo desligado da empresa. E aí mesmo assim eu terminei, fui lá, terminei o técnico que eu fazia, depois fui fazer o tecnólogo. Aí fui lá e terminei também o tecnólogo. Então, eu trabalhava de motoboy e eu precisava de um registro. Aí eu fiz uma entrevista numa empresa de distribuição de alimentos, para ser na área de faturista. Só que eu não queria largar a área da imobiliária, que eu gostava, o pessoal, mano, o convívio era muito gostoso, sabe? A galera lá em si. Não com os clientes, talvez, mas com não, a galera. Equipe, porque eu não tinha contato com o cliente. Lógico, alguns outros ali, mas assim, trabalhava, sei lá, umas 10, 15 pessoas lá dentro. Um ambiente bem legal. O ambiente era bacana. Puta, muito gostoso. Tinha área de vendas, área de locação, administrativo. E aí eu fui trabalhar nessa outra empresa. E eu lembro que quando eu passei no processo seletivo, que me chamaram, era o período da tarde. Então eu entrava às 2 horas e não tinha hora para sair, né? Porque como era faturamento, eu tinha que emitir nota, Sim. Aí carregava os caminhões e até o último caminhão carregar eu tinha que ficar esperando para mim alterar alguma nota se desse mudança. Uhum. E aí eu cheguei no dono da imobiliária lá e falei que tinha conseguido um emprego e tal, mas é que eu não queria sair de lá. E aí ele falou para mim, não tem problema, eu consigo que você fique na parte da manhã aqui e na parte da tarde você vai para lá, se você der conta, né? Eu falei, não, fechou. Vamos que vamos. Primeiro dia de trabalho meu nessa empresa, entrei 2 horas da tarde, saí de lá 6 horas da manhã. Porque eu tinha que esperar todos os caminhões carregar. Ô, louco! Todos os caminhões carregar. Carregou o último 5 e pouco, 6 horas da manhã, vim embora pra casa. Praticamente tomei um banho, cochilei 1 hora e fui trabalhar de novo de motoboy. No segundo dia, a mesma coisa, saí 5 horas da manhã. 2 dias seguidos. Falei, pô, se tiver o terceiro dia eu tô ferrado, não vou dar conta disso aí. Cara. Aí, porque a ideia minha nessa empresa era até dividir com outro faturista que tinha lá pra gente... Um ficava até mais tarde, o outro ia embora mais cedo. O outro ficava até mais tarde. Isso, ia revezando. Ia revezando. Só que assim, eu não ficava trabalhando até 6 horas da manhã. Eu ficava lá. Eu tinha que estar lá. Né? Eu tinha que estar presente lá, entendeu? E aí eu fiquei nessas 2 tocadas por 2 anos. Por 2 anos? Trabalhando de motoboy. Mas assim, a carga horária aí tipo, tinha dia que aí começou a diminuir. Mas era 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, às vezes saía 8 horas da noite, pra dar o mínimo de carga horária, das 2 às 8, 6 horas trabalhada, né? Sim. Mas às vezes era 2, 3. Então era, por exemplo, num dia seu de trabalho, dava mais de 16 horas? Mais de 16 horas. Caramba. Era. Assim, não era. Lá na outra empresa não era corrida até 6 horas da tarde, que era quando chegava aquele volume de pedido, que você tinha que emitir nota de tudo. Sim. E já organizar para os caminhões virem. Aí já tinha o pessoal do faturamento não, o pessoal que fazia o carregamento lá, né? Aí já deixava tudo separado. E e a gente só ficava esperando. Entendeu? Ficava lá conversando, às vezes eu ajudava, tipo, e detalhe, chegava os caminhões da empresa para carregar, só que aí chegava um caminhão de material, de matéria-prima, né? Um caminhãozão da empresa lá de carne, pô, vários quilos lá. Aí eu ajudava os pessoal a descarregar, ganhava até um extrinha, sabe? Legal. Não tô fazendo nada mesmo, eu falava, pegava aqueles jacos de entrar nas câmeras frias, uns puta de uns jacos grandes. Sim. E aí ajudava a descarregar caixa de frango de 10 quilos, caixa de carne, caixa de picanha fechada, sabe? Vendia tudo essas coisas. No tempo que era barato, né? Era bom essa época, velho. Com certeza, cara. Cara, e aí foi... 2 anos? 2 anos eu fiquei nessa... E trabalhava cedo de motoboy e à tarde
de faturista, Caramba, cara. velho. E aí, quando foi o divisor de águas, assim, que você falou, pô, preciso... Então, aí teve uma mudança de gestão na imobiliária que eu trabalhava. Sim. Entendeu? Ela foi vendida e assumiu um novo dono. E chegou, ele mandou algumas pessoas embora, fez algumas mudanças lá, né, no quadro de funcionário, e eu achava que eu ia ser demitido. Porque por que ele vai querer um motoboy, né? Entre aspas, eu era somente o motoboy da empresa lá. Só que ele não me demitiu. Ele, pelo contrário, depois de um tempo ali, uns 4, 5 meses, acho que é mais ou menos isso, ele pegou e me fez uma proposta de eu sair do meu outro emprego, ficar só lá fixo, e aí eu ia começar a ter uma vivência na documentação. Ou seja, o corretor fazia uma venda de um imóvel, e aí o processo que a gente faz hoje, que o corretor faz, é correr atrás de toda a documentação para ver se aquele imóvel está redondinho, para ver se não tem nenhum problema, das partes, se o imóvel está apto a ser vendido, se o vendedor não tem, porque isso pode dar um problema futuro e muito grande. Então a gente zela muito por isso, que na verdade é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Ver se não está tudo correto das partes, para aí você dar sequência na venda. Tá? É um procedimento obrigatório e tem muita validade. E aí eu fiquei encarregado de fazer isso. Para quê? Para dar mais tempo para os corretores vender. Ou seja, você já fazia essa triagem para ficar mais fácil o trabalho. Pra ele. Então, tipo assim, ó, o cara vendia, chegava lá na minha mesa, ganhei uma sala, nunca tinha uma sala na minha vida. Cara, o motoboy legal, com uma hein? sala, mano. Ó. Da hora, computadorzinho, tinha uma sacada que era no segundo andar, na onde a gente trabalhava, tinha uma sacada, uma vista legal. Que legal, hein, cara? E aí eles chegavam e deixavam, ó, vendemos esse imóvel aqui, aí eu já pegava lá e já saía pegando todas as fichas, arrumava, fazia a regularização de imóveis na Receita Federal, ia pra lá pra fazer a regularização. Muita burocracia no Brasil, não é? Cara, bastante, velho. Muito gasto também com imposto, né? Você vê cada coisa que cobra, sabe? É absurdo. Depois a Enfim, gente vai falar sobre isso. Aí eu lembro que eu não vou lembrar de datas exatamente, mas acho que eu fiquei um ano mais ou menos fazendo isso daí. E aí um dia eu falei pro dono da imobiliária que eu tinha interesse em virar corretor. Mas é que nem eu falei pra você, nada foi premeditado, foi tudo acontecendo. Sim. Casualmente, né? E aí eu falei pra ele, eu tenho vontade de virar corretor. Se um dia você tiver uma vaga aí pra mim, eu tenho interesse. E ele falou, beleza. Então, continuei fazendo o meu, trabalhando normal lá. E passou o final do ano, era dezembro, acho, eu lembro porque eu comecei em janeiro. Então foi final do ano, ele teve uma mudança também dos corretores lá, acabou ficando, tinha acho que 3, acabou ficando só com 1. E ele estava procurando corretores. E eu já tinha me oferecido para trabalhar e tinha uma colega de trabalho também, que é a Andrea. Inclusive hoje ela está trabalhando com a gente na JK. A Andrea, não a pedido meu, mas simplesmente livre e espontânea vontade dela, foi lá e falou pro proprietário, porque você não põe ele? Conhece todo mundo, já tá na área, já sabe, né? Já tem o Cresce, que eu já tinha tirado, porque para ter o Cresce, para trabalhar de corretor, você tem que ter o Cresce, né? Mas você já Eu tirei aquele ano. Porque Olha, é mais ou menos um ano. Eu falei assim, ó, como eu quero trabalhar nessa área, eu já vou me precaver. Olha, que interessante. Isso é uma lição pra gente refletir, porque muitas pessoas querem as coisas. Ah, eu quero viajar ao mundo. Beleza. Tirou o básico, que é o passaporte? Não. Como que você vai? Entendeu? Né? Ah, eu quero morar nos Estados Unidos. Beleza. Tirou o passaporte? Tirei. Mas e o visto? Já viu? Ah, nem sei como que é. Poxa. E assim, se eu trabalho sem Cresce, eu posso dar um problema para a imobiliária. Exatamente. Entendeu? Você tem um período de estágio, você tem uma... É bem... Como pode dizer? É complexo. É bem complexo, mas você tem que fazer, sabe? As pessoas que trabalham sem Cresce... Todos os critérios, né? Sim, a gente respeita um conselho de classe, que é o Cresce, né? Que é o nosso conselho de classe. Segue as regras dele. Regulamentação, exatamente. Isso, entendeu? Aqui a gente trabalha com Cresce. Ah, Só que o nome dele é Igor Cresce. Ah, legal. Engraçadinho, né? Boa. Somos retrasados. Então aí eu tinha, né? E aí ela pegou e deu esse toquezinho nele. Ela falou assim, ó, por que você não põe o Cauê lá? O cara já tá trabalhando. Eu tinha um carro na época que tinha um Palio, né? Um Paliozinho. Eu brinco, né? Motoboyzinho, um Paliozinho, né? Que era que eu tinha um Palio na época. E aí ele foi e me deu a oportunidade. Você quer? Quero. Vai começar em janeiro, o ano que vem. Só que detalhe, eu era registrado, tinha um fixo e mais um proporcional de algumas viagens que eu fazia extra pra eles lá, né? Que era um acordo que a gente tinha. E a partir do momento que eu vou ser corretor de imóveis,
eu não tenho mais nada. Corretor de imóvel, você não tem nada de salário. Você só ganha se você vender. Se você não vender, você não ganha. Ah, é? É, você não tem ajuda de, pelo menos aqui, na JK é assim, nas imobiliárias aqui em Jaguariúna é assim. E deixa eu te perguntar. Então, Talvez, se eu não me engano, cortando, algumas imobiliárias pode ser que eles te dão alguma ajuda de custo. Mas normalmente não tem ajuda de custo para corretor. Tá, mas aí, por exemplo, vou trabalhar na imobiliária X. O mínimo que, assim, por exemplo, você vai ter a sua mesa. Ó, tal. a imobiliária te fornece toda a estrutura. O que você tem que ter? Um carro. Ó, para trabalhar na JK, um corretor da JK tem que ter o carro e o seu celular. Mais nada. E o Cresce, né? O Cresce é obrigatório para qualquer um. Mas algumas imobiliárias ainda pedem para você ter um computador. Levar o seu note. Aí você tem um espaço físico para atender cliente, para você trabalhar. O escritório é normal. Mas essas partes é seu. Você tem que ter o carro. Então, para ser corretor, tem que ter o carro para você levar o cliente. Ah, tem uma moto. Pô, chegou um casal. Pô, você vai levar um cliente numa moto também para atender? Consigo agendar com o cara lá, vou acompanhar. Mas eu acredito assim, na hora que você está fazendo um atendimento, você coloca a pessoa dentro do seu carro, você já ganhou pontos de você conhecer melhor aquela pessoa, de entender empatia, realmente, né, o que ela quer, gerar empatia. Você consegue entender o que aquela pessoa quer para você poder atender ela melhor e encontrar o imóvel que ela busca. Porque às vezes a pessoa chega lá, quero uma casa de 500 mil. Ah, beleza, pô, viu, gostou, aí você vai fazer uma simulação, a renda da pessoa não bate com aquilo. Entendeu? Tá fora da realidade. Isso que vamos abrir um ponto aqui. Você já chegou a ajustar, porque assim, eu acredito que tem uma grande diferença. O que a pessoa quer E o que ela pode. E o que ela pode, Sim, assim. na vida isso, né? Isso. Então você tem hoje propriedade para chegar e fazer a pessoa entender isso? Na verdade, ela tem que. Ou acontece de duas formas, né? Ou você mostra para ela que aquele imóvel não está dentro das condições, mas como que eu sei que não está dentro das condições? Depois de averiguar, lógico. Vamos fazer uma simulação, quanto que você ganha, suas despesas. A gente faz uma simulação da pessoa no site de um banco para saber se a renda que ela fornece para a gente cabe a comprar compatível. aquele imóvel. Então é desse jeito, não é simplesmente olhando e julgando, não é assim. A gente precisa de dados para ter. E aí vamos supor, a pessoa tem um salário que não é compatível com um imóvel de 500 mil. A forma dela conseguir comprar aquele imóvel, ela tem uma entrada maior. Porque hoje você vai financiar o imóvel, em média, tá? Os bancos pedem 20% de entrada. Então, um exemplo, imóvel de 500 mil, 20%, 100 mil. Então você tem que ter 100 mil para dar de entrada. Esse dinheiro pode ser tanto de recurso próprio, quanto de FGTS, misto. Ou você pode dividir, ou você pode dar só FGTS, ou você pode dar mais para pagar menos de parcela. Os outros 400 mil é financiado. Mas como que eu sei que aqueles 400 mil cabe? É aquela continha básica. 30% do seu salário é o que vai equivaler a uma parcela do banco, do seu financiamento. Uhum. Então, se você ganha 10 mil, 30%, você pode comprometer até 3 mil. 3 mil dá para pagar uma parcela de 400, do imóvel de 400 mil. Entendeu? Outra coisa, outra pergunta. Do que ela quer para o que ela precisa. Às vezes o cara quer um apartamento, mas tem 5 filhos. E você vê, pô, essa casa aqui não vai ser... Você tem essa liberdade, cara, a enfim. gente, tipo assim, a gente tenta mostrar pra pessoa o que seria legal, mas isso tem que caber no orçamento dela. Entendeu? Então, Sim. tipo, aí eu já não consigo falar, ó, pô, você precisa de uma casa maior. Sim, Você precisa de um apartamento maior, mas às vezes o cara... Você consegue ajustar isso, Então, mostrar... na verdade, assim, eu acredito que essa parte é mais financeira. Porque às vezes é uma pessoa que tem lá consegue comprar um imóvel de 200 mil, que é um apartamento, porque muitas vezes casa nesse valor é muito difícil de você achar. Então vamos partir para um apartamento que a gente falou, a pessoa tem 5 filhos. Mas ela paga aluguel. Entendeu? Que é um dinheiro que a gente sabe que o aluguel é um dinheiro jogado fora. Você pode pagar o aluguel por um tempo até você melhorar e tentar comprar alguma coisa, ou você pagar aluguel pro resto da vida, e você não vai ter nada, entendeu? E aí aquela pessoa consegue se encaixar naquele perfil. Então, se eu falar para ela, pô, o ideal para você seria uma casa, seria um apartamento maior, mas eu sei que ela não vai ter condições de comprar aquilo. Então, nessa parte, o povo já é um pouco, como pode dizer, já sabe melhor. Sim. Se encaixar. E outra pergunta, por exemplo, você consegue, por exemplo, ser um consultor? Sim. Isso. Eu quero comprar alguma coisa, mas não sei o quê. Então você dá toda essa consultoria. Tanto que a pessoa, dos nossos atributos lá é ser consultor. Tipo, eu vou orientar você a tentar achar o melhor negócio.
Porque assim, imóveis a gente tem um monte. Vai disponível lá para venda. Mas o legal é quando eu falo, é entender para atender. Então eu vou entender você, entender o que você está querendo buscar, tentar encontrar o melhor imóvel que se encaixa. Ah, quero um investidor. O investidor já é um outro perfil. É um cara que tem um dinheiro, que ele precisa investir em alguma coisa que vai dar lucro para ele lá na frente. E não tem pressa. Não tem pressa. Ou aparecer, ó, deixa meu nome salvo aí. Se aparecer alguém que tá precisando vender rápido com alguma urgência, aí você lembra de mim. Sim, entendi. Só que hoje tá difícil isso daí, né? Ah, sim, com certeza. Então, assim, a gente ainda precisa retomar o seu passo a passo Isso. no mundo imobiliário, mas assim, eu tenho uma pergunta já de cara, antes que eu me esqueça. Por exemplo, teve algum cliente, ou tem, isso é uma prática comum, por exemplo, o cara passa e fala, ó, aquela casa não tá à venda, mas eu quero ela. Daí você vai lá, por exemplo, ó, não tá à venda e tal, não. Fala quanto que é que eu quero. Já Cara, aconteceu isso? não nesse formato, mas já aconteceu. Isso daí se chama até um trabalho de captação nossa, encontrar imóveis pro cliente. E muitas vezes ele fala, pô, aquela casa ali tá no meu perfil. A gente vai lá e tenta fazer a captação daquele imóvel para trazer para o cliente. Se o cara não tá vendendo, a negociação fica um pouco mais difícil porque teoricamente, como pode dizer, não tem preço o imóvel. Ah, essa casa vale 500 mil, mas eu não tô vendendo. Então se você quiser comprar minha casa é 700. Ah, mas 700 tá caro, mas eu não tô vendendo. Entendeu? Então você cai nessa. Por isso que às vezes o que acontece muito. Dificilmente o cara vai escolher essa. Ele vai acabar escolhendo dentro do que está disponível. Então a gente acaba mostrando, pô, essa daqui não tá, mas olha essa. Sim. Ó, pô, eu queria aquela ali, ó. Aquela ali eu já tentei falar com ele, eu já vi. Não vende. Bater lá na porta, falar com o proprietário, ó, tem um cliente sem interesse vendendo. Não tenho. Certeza? Não tenho. Ó, amigão, aquela lá não vende, mas essa daqui, ó, tá parecida com aquela, tá na mesma localização, tá num preço bom. Essa daqui se encaixa no perfil que você está procurando. Aí a gente tenta, é a parte da consultoria. De tentar mostrar para o cliente que aquela casa que ele quer não dá para vender, porque o proprietário falou para a gente que não vende, tá? E a gente consegue alguma outra coisa no perfil, tão boa quanto, tão bem localizada quanto, que o cliente vai ficar tão satisfeito também. Entendeu? Porque assim, o cliente sempre vai trazer para o imóvel característica própria dele. Então ele foi lá e gostou daquela casa, mas ele vai pintar a casa inteira, de repente ele vai fazer uma reforma nela, aumentar um quarto, tirar um quarto, fazer um escritório, que ele pode também fazer numa outra casa. Deixar com a cara ali, buscar mais o perfil, a característica daquele cliente. Entendeu? Interessante, hein? Legal. Retomando então, aí você migrou do motoboy que tinha a sua própria mesa. E um salário Exato, fixo. Para pro- algo incerto. pro corretor de imóveis que eu nunca tinha atendido ninguém. Vender nada, nunca tinha vendido, apesar que a gente é vendedor diariamente, né? Tá no sangue do brasileiro isso aí. Acho que de todo Ser mundo. empreendedor, né? Porque eu falo assim, tudo se vende, né? Tudo tem que vender. Então eu acredito que todas as profissões têm um ponto de venda ali. Isso, e acaba sendo que não só a profissão, mas quando a gente podia aglomerar, Sim. a sua imagem você vende. Como você Bastante. sai de casa, né, para encontrar a paquera, você está vendendo sua imagem. Sim. Então não tem como falar, eu não sou bom em vendas. Alguma coisa você não tem aquele Sim. tique comercial. Exatamente, Tem você pessoas sabe que ganhar dinheiro. Tem Mas pessoas que são mais fechadas. sim, E tem exatamente. pessoas que levam melhor essa parte. Aí eu fui convidado a ser corretor de imóveis. Continuou na mesma mesa ou ganhou uma outra? Não, eu mudei, porque a gente teve algumas reformulações e diminuímos o prédio que a gente estava. Era um prédio grande, Aí deu uma. aí diminuiu, ficou um reduzida. prédio menor, mas assim era 2 andares, eu continuei na parte de cima, porque era dividido a parte de baixo. Ela era a área do comércio, de locação e administrativo, e a parte de cima a parte de vendas. E aí a gente era em 3 corretores depois, né? Ao longo do ano virou 3, e cada um na sua sala. E aí eu tinha uma sala com uma sacada também, era espelho da outra sala que a gente que eu tinha, Caramba, bicho. legal. Aí lá eu tinha o computador, eu tinha que ter, que eu não falei, o celular era meu próprio e o carro era meu. E aí eu fui trabalhar, janeiro de 2012. Eu não sou muito bom com datas, mas é mais ou menos Sem isso. problema. Exato. Janeiro de 2012 foi quando eu iniciei a minha carreira no ramo imobiliário como corretor de imóveis. E aí? Aí eu falo pra Primeira você que, captação. cara, um detalhe, quando eu era motoboy, eu perguntei pro proprietário da imobiliária se eu poderia fazer captações, porque eu tava sempre na rua. Eu tava sempre vendo
placas de imóveis para venda. Uma coisa, pra galera que não sabe, o que é uma captação? Captação é você encontrar um imóvel e trazer ele para dentro da imobiliária para você comercializar. E como que é que faz Como isso? que faz? É a famosa no carão. Você vai lá, vê que o imóvel tá com uma plaquinha de vende-se, bate lá no proprietário, ô, tá vendendo? Tô, eu sou da imobiliária tal e gostaria de trabalhar no seu imóvel também. A gente tem outros meios de fazer captação, que é olhar em sites, portais imobiliários, imóveis que estão à venda e que não estão com a gente, que aí a gente, através do portal, a gente tenta deduzir mais ou menos a localização que fica aquele imóvel e sai andando na rua. Mas o que eu mais fazia era, tipo, eu brincava até que era carteiro. Eu pegava um Jardim Europa, que é um exemplo, e ficava de rua em rua passando assim, ó. Pra ver os imóveis que Nunca tava... foi abordado pela polícia? Não. Falou, o que você tá por aí na redondeza aí? Graças a Deus, não. E aí, o imóvel em construção, você parar, pô, vai vender? Não, esse daqui o cara vai morar. Ah, beleza. Aí você acaba fazendo amizade com os pedreiros. Você acaba, aí, tipo assim, um construtor te indica para outro. Você começa a Montar tomar... sua rede, né? Sim, você começa a ficar um pouco conhecido. Então o pedreiro fala assim, essa daqui não tá, mas a de trás ali, ó, ele vai vender. Você já vai lá, pega o carro, já vai na de trás. Ah, o telefone do proprietário é esse aqui, falar com ele. Isso é uma captação. Você pegar o imóvel que tá para venda e trazer ele para dentro da sua imobiliária, para ele ficar ali no seu... No seu leque de vendas. Sim, Entendeu? Na sua né? carteira de vendas, isso. Cara, que legal. Então, aí eu pedi pra ele pra mim começar a fazer umas captações, porque captação era um trabalho à parte que você tem um ganho extra quando vende o imóvel. E outra coisa, o corretor de imóveis, ele só ganha no sucesso. Ou seja, eu atendi cliente, levei cliente, mostrei um monte de coisa, o cliente, obrigado, vou pensar, no outro dia passou, não comprou. Então, no funil, você só ganha No sucesso, quando na pinga. venda, na venda. Caramba, Se eu atender 10 clientes num final de semana e nenhum comprar, eu trabalhei. Cara, é um processo exaustivo. Sim, a gente fala que é assim, é no final da curva, mas eu falo que ele é muito ele é muito recompensador, é assim a palavra, né? Prazeroso. É, prazeroso, enfim, porque você conhece muita gente, você lidar com Caramba. todo tipo de pessoa, conhece muitos imóveis, muitos locais legais, condomínios, coisas que, tipo, muita gente não sabe quantos condomínios tem na cidade, muita gente não sabe, ou só conhece os mais famosos, sabe? E outra, talvez lugares que você não tem tanto acesso, né? Sim, muito. Caramba, e... Casa de pessoas, a intimidade, sabe o que é visitar o quarto de uma pessoa? Exatamente. E outra, quando cara. um dos processos da captação que você faz é ir lá e tirar foto do imóvel inteiro da pessoa. Porque você tem que expor aquele imóvel na internet para você ir lá e o cliente te encontrar na internet, gostei desse imóvel, quero marcar uma visita. Então você tem que ir lá e fazer. Então você tem, tipo, você chega a tirar foto com a foto do casal na parede. Aí você pede para tirar, ou você tenta pegar de um ângulo que não vai. Às vezes vai mesmo. Então, isso também é uma coisa que você tem que estar atento. Ah, porque é. às vezes na Você captação os proprietários ainda estão. Então você vai ter Muitas que vezes. neutralizar as informações que você vai publicar justamente para Isso. preservar. O proprietário. E, tipo assim, uma coisa que a gente tenta dosar ali também, vamos supor, eu vou fazer a foto de uma casa e o cara é palmeirense. Aí você vai tirar foto do emblema do Palmeiras. Com certeza, um corintiano São Paulino não vai comprar aquela casa. Um cara que é fanático não compra porque é palmeirense. Então, tipo assim, essas coisas você não precisa mostrar. Ah, tem um crucifixo, uma imagem. Aí você pega um evangélico, pô. Você E tem histórias de pessoas que não comprou imóvel por causa disso. Porque o cara tava gostando, isso não aconteceu com a gente, tá? Mas uma pessoa contou. Olha O cara tava só. gostando do imóvel. E aí chegou num determinado ponto da casa, ele viu uma imagem, eu não lembro qual que era o detalhe que tinha na casa. Tipo, totalmente o oposto do que o cara tem de vida ali. E acabou, não, obrigado, não falou mais nada. Depois foi entender que era algum detalhe que tinha na casa, uma imagem. Eu não lembro se era alguma imagem religiosa, alguma coisa assim. Como o brasileiro é supersticioso, Sim, bastante. né? Supersticioso. É que nem eu falo, tem lá a Palmeiras, o símbolo do Palmeiras, do corintiano. Você pega um corintiano, que nem eu sou corintiano, mas eu não sou doido, roxo, essas coisas assim, sabe? Corintiano roxo, digamos assim. Então eu não ligo. Mas tem gente que leva muito a sério. Eu não queria intrometer, mas eu vou fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade. Manda. Às vezes, não sei se estão me ouvindo aí, falar um pouco mais alto. Pega uma casa, às vezes, que aconteceu uma tragédia, assim. Eu morro de medo, assim, cara.
Tipo assim, Cara, ó, nessa entendi. casa aqui Morreu alguém? Morreu alguém. Não. Cara, Já. se eu descubro, Isso acontece. Se geralmente Assim, tentam. dentro. na verdade, tem coisas que a gente não precisa ficar falando, né, pô? Não dá Ô, pra falar. Então o que acontece, Esse acontece. mas- Só que não pode ficar. Ô, mas assim, ó, só que do jeito que ele tá falando, às vezes a gente tá pensando numa morte trágica. Pô, o cara se enforcou, matou, Às vezes o senhorzinho morreu na Cara, uma coisa normal. Ei, não, vamos abrir aqui um parênteses. Vocês lembram ali, perto do ponto da esfirra, que tinha a funerária ali? Negócio de caixão ali? Pô, da esfirra lá embaixo, sim. É, a Bom Pastor? Era a Bom Pastor que era ali? É. Precisou demolir, cara. Demoliu ele. Demoliu porque não alugava. Que coisa louca, hein? Muita energia passou ali, né, digamos assim. Que coisa, cara. Não, mas deve Legal. acontecer. Não, tem. Às vezes nem a gente fica sabendo também, sabe? Ah, o fulano de tal se matou tem, ali. ninguém o cara fala. Cara, porque é um marketing negativo isso aí, né? Cara, E muitas coisas, tipo, eu acredito muito que energia ruim atrai. Tá. Se você não sabe, você tá neutro, concorda? Tipo aqueles filmes de terror, né? por Você- exemplo, vamos falar então. Se você já foi numa captação, sei lá, de uma fazenda, alguma coisa, Uns negócios meio... já chegou a ver alguma coisinha, não precisa falar o nome assim, mas já viu alguma coisa, um arrastar de corrente, um negócio, né? Até porque Um vulto, alguma coisa até porque assim. o nosso foco maior é mais residência, sabe? Não, mas não tive esse lado. Graças a Deus não, porque não é muito minha praia também. Cara, Prefiro mais manter a distância. porque- Eu lembro que quando eu morava, eu nasci ali no bairro Berlim. Não sei se você conhece, perto do Jaguar, Sim, aquele escudo ali. exatamente, pô. E tem foi por um bom tempo foi a biblioteca e antigamente era o Exato, antigo casarão. casarão. E casarão mal assombrado. E a gente entrava lá pra brincar e, pô, falava que ouviu o negócio lá, você via a galera sair correndo. Então, assim, você já pensa no negócio lá no passado, você já tinha o casarão que era mal assombrado, que na verdade deve ser tudo história, né? Ou se é, eu não sei ou não. É. Mas aí você fala, agora eu vou vender uma fazenda, pô. Cara, essa fazenda aí. Tipo, você pega na época dos escravos, ô, os caras foram enterrados aqui, era um cemitério, não sei o que. Não Sim, tive, graças a Deus não passei por isso, não. Já pensou, cara? Não é muito legal. Pode ser que aconteça, né? Mas assim, como um bom corretor, ninguém vai ficar falando isso, Não, né? tem coisa que não precisa falar, né? Não é mentir, é omitir, digamos assim, né? Exatamente. Até porque Cara, isso não vai influenciar na vida da pessoa, eu acredito eu. Entendeu? Eu sou muito interessado nesse segmento. Gosto de ir no cinema assistir. Ah, é? E eu vejo a zebra que dá casa europeia e casa americana. Tem esses negócios, né, Cara, cara? eu sou totalmente oposto, eu já não gosto disso. Não, velho. não, eu já. Não é muito minha praia, não. Cara, aí você vê aqueles imóveis antigos e. Sim. Enfim. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, já chegou um imóvel que estava lá fechado e você achar alguma coisa assim diferente? Algo inusitado. Cara. Assim de brate pronto. Um brinquedo. Um brinquedo, um boneco, meu, que você vê de 2 metros de altura te olhando. Cara, eu acho que o meu ramo é um pouco mais tranquilo, velho. No carro do Wilton. Igual no carro do Hilton, não. Não. Pode acontecer, não é? É que nem eu falei pra você, a gente invade de uma certa forma, né? A privacidade de muita gente que entra na casa, no quarto, banheiro, intimidade. Já cheguei a ver roupas estendidas no varal, de tudo coisa, mas nada demais, sabe? Sim, exatamente. E você vai tirar foto pra fazer a captação, aí, pô, dá uma organizada aqui, tira isso aqui pra lá. Você faz uma recomendação, geralmente, quando É antes legal. da visita? Agora a gente tem feito mais a recomendação hoje da captação. Isso, Da isso, visita, eu até postei dias atrás um story no Insta lá, dando essa recomendação pro sim, proprietário. eu vi, por exemplo, do pet. Porque eu acho, tipo assim, imagina, você tá vendendo sua casa. Aí eu, corretor de imóveis, ô Wilton, tô com um cliente aqui interessado no seu imóvel, podemos agendar para amanhã, 2 horas da tarde? Como é que você tá? Tá tranquilo, vamos lá. Beleza, aí leva o cliente lá e sua casa tá uma zona. Sim, Cozinha, você até falou do banheiro. perfume, colocou Pô, e assim, a gente já chegou a levar em casas, cara, de um cheiro muito desagradável, aquele cheiro de banheiro forte, cozinha, pet que fez cocô pelo corredor inteiro. uma urina de um pet, meu amigo. Você entendeu? Aí, Arrebenta. como que um comprador... Não. Ou já se desiste. for uma casa que tá na Bacia das Almas, que realmente o preço tá lá embaixo, é beleza, o Como cara que é não o vê negócio? isso. Bacia das Almas? Bacia das Almas, quando o preço tá lá embaixo. Essa cara tá mal assombrada. É mais ou menos isso. Entendeu? Aí você tá na Bacia das Almas, ou seja, o preço tá lá embaixo, aí o cara não vai prestar atenção. Mas, pô, uma família que tá querendo pra morar, limpa, tenta deixar um ambiente agradável, sabe? Cozinha limpa, banheiro limpo, as janelas abertas pra ter ventilação, pra não ficar aquele fechado. Porque assim, ó,
Você entra no banheiro e tá tudo fechado, fica aquele cheiro de mofo. Sim. O cara quer conhecer a sua casa, e muitas vezes ele não vai uma vez visitar. O comprador ele vai 2, 3 vezes visitar o mesmo imóvel Essa quando é a ele média? gosta. Essa é mais ou menos a média. Porque dificilmente, vi essa casa, gostei, vou comprar. Não é assim. O cara vê vários imóveis, a gente fala que mais ou menos a jornada de compra de um cliente, eu falava em 14 meses, mas agora deu uma boa diminuída. 14 meses, desde quando ele inicia a pesquisa na internet sim. até a efetiva compra do imóvel. Praticamente um ano. Mais de um ano. Caramba. Entendeu? Só que aí isso se torna meio que rotativo. Você tem vários clientes, tem uns que é mais rápidos, tem uns que demora mais. Eu já cheguei a atender cliente de domingo, só de domingo o cara podia vir. E ele era de São Paulo, um casal. Só de domingo ele podia vir para ver imóveis. Aí todo domingo eu ia atender ele. Não era todo sequencial, mas tipo um ou 2 domingos por mês ele vinha. Aí eu ia lá, atendia, mostrava. E isso demorou 1 ano e meio para ele comprar um terreno comigo. Depois ele construiu a casa. Aí agora recentemente a gente foi, vendeu a casa dele. Vendemos, acabou virando um amigo. Mas assim, 1 ano e meio para ele fazer a compra. Então não fica pensando que você vai atender você hoje. Você viu a casa, gostei, amanhã eu tô comprando. Não é igual um calçado ali que você já senta. Pois não pega, só porque a gente fala não, o imóvel é a aquisição mais cara que a pessoa vai ter na vida. Tirando essas pessoas que é fora da curva, que tem muito dinheiro, que vai ter mais de um, primeiro, a maioria vai ter apenas um imóvel para sua vida inteira. E vai ser o bem mais caro. Quantos por cento das pessoas hoje vão ter apenas um imóvel? Eu não sei em porcentagem, mas eu chutaria aí com 60%. Que vai ter seu único imóvel. Entendeu? Vai comprar um imóvel. Interessante até, né? Vai comprar um imóvel na sua vida. Porque normalmente o financiamento é 30 anos. Se você comprar uma casa com 30, que é a média, que a pessoa tem um dinheirinho, já tem um fundo de garantia, já está ganhando um salário melhor, já teve uma estabilidade, porque saiu da faculdade com 22 anos, arrumou um trabalho, se essa for uma regra, que hoje mudou muito, né, que o digital ali já está levando a pessoa lá em cima, mas em regra, a pessoa saiu da faculdade, arrumou um trabalho ou já fez um estágio com 22 anos, atingiu um auge legal no trabalho com 30 e poucos anos, aí ele vai lá e compra um imóvel. Ele vai pagar 30 anos aquele imóvel. Ou seja, ele vai quitar aquele imóvel com 60 anos. Lógico, você consegue amortizando, você pode usar seu fundo de garantia a cada 2 anos para diminuir. Sim. Mas assim, você vai pagar um bom tempo. Então, dificilmente ele vai comprar outro. Entendeu? Então a pessoa acaba tendo um imóvel na sua vida inteira e ainda pagando ele parcelado por um bom tempo. E agora, você tem pessoas que têm mais de um, que fazem, que tem já faz capital. O negócio, e hoje em dia o pessoal está escalonando muito. O que é? Comprei um apartamentinho de 150 mil, passou 3, 4 anos, dei aquele apartamento como entrada, peguei o maior, passou um tempo, dei como entrada, peguei o maior, quando você vai ver a pessoa está no imóvel de 1 milhão, mais ou menos. Que legal, alguma coisa hein? assim, escalonando, entendeu? E às vezes ela não quita o imóvel para comprar outro, mas ela consegue dar aquele como parte de pagamento e vai para outro imóvel. Tem essa possibilidade, só que aí tem que quitar aquele imóvel que ficou lá atrás, você não transfere dívida, tá? Não transfere? Não. O que acontece? Você tem um imóvel financiado, e aí você quer vender aquele imóvel. Eu vou comprar. Vamos lá no banco e transfere sua dívida para mim. Não é. Eu tenho que fazer um novo financiamento naquele imóvel para se encaixar nas minhas condições. Aí o banco vai pegar, você tem uma dívida com o banco X e eu estou financiando pelo banco Y. Entendeu? Tem que fazer a transferência? Não, aí o banco que eu estou financiando vai entrar em contato com o seu, vai fazer o contrato, vai quitar o seu imóvel e a diferença do dinheiro ele passa para você. Aí o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. E eu fico com o seu imóvel com uma dívida no meu banco. Entendeu? Então eu pegar aquela dívida que você tem e transferir para mim, isso não dá porque vai mudar tudo. O banco vai ter que fazer uma reanálise. Vai pegar toda a minha documentação. Eu pago R$1.000 de parcela, só que você comprou há 5 anos atrás. A taxa de juros pegou Minha Casa Minha Vida, que a taxa de juros é mais baixa. E aí agora já passou. Então, vai acordar com a necessidade de cada um. Momentânea ali. E os juros vigentes. Sempre vigente. Sempre vigente. Eu estava até ouvindo um canal atrás na internet que a mulher estava falando que se teve a baixa na Selic, que abaixou a Selic, abaixa os juros, né? E como normalmente os financiamentos ele rege lá pela ATR, que é a taxa referencial, ele tem baixa também. Só que aí você tem que ligar no banco e negociar com o seu gerente, porque o banco não vai te ligar e falar assim, a TR baixou, vou dar uma diminuída na sua parcela aí, tá? E assim, isso eu vi essa informação que daquela mulher do Natália Cury, do Me Poupe lá. Sim. Ela tava falando isso daí. E, por exemplo, de quanto que a gente está falando disso? Assim, por exemplo, uma parcela de R$800.
teve uma variação na Selic, quanto que vai refletir na parcela? Cara, assim? é pouco. Pouco 50, quanto, assim? 100 reais. Ah, mas já é interessante. Mas hein? isso a longo prazo. É tudo Cara, a longo prazo, você é. concorda? Então, tipo assim, num final você vai economizar 20, 30 mil. Sim, olha aí, Entendeu? cara. Mas então, assim, cara, isso é uma informação Sim. muito preciosa. Porque queira ou não queira, uma parcela de R$ 800, você conseguir uma diminuição de 100, 50, 100, que seja menos. Mas assim, todo o valor que você consegue diminuir é interessante. com certeza. Porque na isso verdade há é o 30 que está no anos. seu contrato. Entendeu? Isso a longo prazo, há 30 anos, 20 anos ou o restante que falta. Então a Selic ela pode variar. Ela Ah, baixando, isso. você. Na verdade, assim, eu vi o que ela passou, Sim. tá? E aí você tem que entrar em contato com o seu banco. Hoje, a Selic tá baixa, né? Se não me engano, tá batendo 3%, alguma coisa assim. E aí você pode entrar. Aí, na verdade, você vai ter que bater um papo com o seu banco. Eu não sei te informar Pra com ver se ele certeza fornece isso. tudo. Mas eu vi ela falando que dá pra Cara, e é fazer. interessante. E assim, antigamente você era um tipo de informação que era só a galera mais privilegiada. Sim. Então hoje. É que a internet tá aí, cara, e ela traz pra todo mundo o que quiser. Só que assim, tem coisas boas e coisas ruins, entendeu? Com certeza. Cara, que fantástico saber disso. E é uma ferramenta. Eu já vi algumas coisas no YouTube como terminar seu financiamento de 30 anos em Em tempo menos reduzido. tempo, velho. Exatamente. Eu vi isso aí também. Cara, e são macetes que se você. E assim, é um cara lá que fala, na verdade tem um monte de gente que fala isso, né? Mas é legal que você amortiza, você paga você uma vai parte. É entendendo mais ou como que menos funciona. igual você fazer uma amortização de carro. Você não paga a primeira e a última? Sim. Do banco também, se eu não me engano, você consegue. Não sei se são todos os bancos, que você consegue pagar de trás pra frente também. E vamos supor, você paga R$ 1.000 de parcela. Dos R$ 1.000 você paga, eu vou dizer mais ou menos que R$ 300 é o valor da parcela e R$ 700 é juros. Cacete. Se você paga a última parcela, ela não tem juros. Então, os R$ 1.000 ele vai equivaler mais ou menos 3 parcelas. Aí você fala, todo ano você fazendo isso, você acaba amortizando mais. É isso que o cara fala no vídeo. Caramba, bicho. Se você Entendeu? parar pra ver. E outra, mas eu não tenho R$ 300. Pô, começa a dar uma enxugada É um da detalhezinho cervejinha, aqui. de um lanche. Sim. Cara, esses R$ 300 aparecem fácil. Na verdade, é que negócio, se você colocar uma meta que você quer e você fazer, Acontecer. você vai conseguir lá na frente ter um bom resultado. Cara, que fantástico. Bom, e aí, sua primeira venda, como foi assim? A gente ouve muito no mercado imobiliário que corretor fica 2, 3, 4, 5 meses sem vender. E realmente acontece. De verdade, sem venda. Tanto que porque assim, muitos entram no mercado e achando que vai ganhar Estourar rios de a boca do dinheiro, balão. porque você ouve fulano que fez venda e ganhou uma grana legal, porque a comissão ela não é baixa, é um valor muito bom. E no montante, você começa a vender mais de um imóvel por mês, você tem um salário bom, né? Digamos assim. E aí a galera cresce os olhos, acho que vai lá e vou vender uma casa lá de ganhar 5 mil, vou tentar seguir carreira, mas não é bem assim. E aí você ouve muitos corretores que ficam muito tempo sem vender. Acontece? Acontece. E eu, janeiro de 2012, sentei lá na minha mesa, comecei a trabalhar, nunca tinha, então ligar para cliente, vem o lead, sai, faz visita, faz aquilo e nada. E aí coincidiu da minha tia de São Paulo. Cauê, tem um amigo meu aqui que a filha dele vai fazer veterinária em Jaguariúna. E ele tá buscando um imóvel para compra. Você não quer ajudar ele? Eu falei, opa tia, lógico que ajudo. Aí veio, passou contato, conversei com ele. Tanto que tava eu, a JK, na época não era JK, né? Outro imobiliário atendendo. E ele passando com outros imobiliários. Porque é normal o cliente, ele não fica só fixo com você. Dificilmente o cliente vai fidelizar contigo. Seria legal se fosse assim, mas não é. Então ele vai ver com você, ver com a outra imobiliária, ver com a outra imobiliária, ver com várias. E era um cliente que eu tava atendendo. Tava mostrando uns apartamentos na faixa de 160 mil. E, cara, foi engraçado porque depois de várias visitas, várias negociações, várias visitas antes das negociações, ele falou assim, ó, vou ficar com esse imóvel. O que eu faço? Aí eu falei pra ele, não sei. Porque era a minha primeira venda. Aí eu chamei o proprietário da imobiliária e falei assim, ó, Paulo, me ajuda aqui, porque ele quer comprar, como que a gente faz? Não, agora você vai assinar um documento, assim, assado, no processo. Então, tipo assim, eu não sabia, cara, como fazer. Você não espera. Não. Você quer que aconteça, mas você não vai esperar que vai acontecer.
E rápido. Porque, pô, se eu ficasse Quanto 3, tempo? 4 meses, em um mês. Em Poxa, janeiro. cara, que legal. E detalhe que foi uma venda à vista. Meu Porque o que eu falo pra você? Vendi em janeiro uma venda financiada, mais ou menos uns 3 meses pra finalizar o processo. E muitas vezes a gente recebe lá no final, quando não tem dinheiro de entrada. Só uma pergunta, deixa eu... Assim, não precisa falar em valores, mas, por exemplo, vendi uma casa hoje, financiada. O meu percentual. Isso aí vem de quem? Da imobiliária? O percentual do que você fala? Do corretor? É. Quem determina é o nosso conselho de classe, o Cresce. Tem uma tabela lá que ela foi extinguida, agora acho que está ativa de novo, mas a gente segue ela. A comissão da imobiliária é de 6% sobre o valor de venda. Quem paga a imobiliária é o vendedor, o dono do imóvel. Entendeu? Então, vendi o imóvel lá de 200 mil, 6%, 12 mil. Quem vai me pagar? O vendedor. Dos 200 mil, 12 mil ele vem para a imobiliária, sobra para ele 188 mil. Entendeu? Então, quem paga a comissão da imobiliária é o vendedor. Então... Salvo se tem alguma negociação diferente, estando em contrato, que o comprador que vai pagar e ele estando ciente. Mas, de regra, é o vendedor que paga. Tá. E aí, por exemplo, então só no final de toda a transação, você recebe. Tem casos e casos, tá? Não é uma regra, tá? Mas assim, tem comissões que a gente recebe logo no sinal, tem comissões que a gente recebe parte no sinal e parte na finalização, tem comissões que a gente recebe só lá na finalização, ou do financiamento, ou da escritura, a sua grande maioria fica para depois. Porque você faz todo o seu processo, você acompanha... Porque assim, o CRES determina que o processo da imobiliária é o quê? É encontrar um comprador para o imóvel. Esse é o nosso papel. Sim. Eu tenho que unir o vendedor, o comprador e selar um contrato. Ele determina que eu faço isso e que aí eu tenho direito à minha comissão. Sim. E aí todo mundo faz, acaba virando um plus, que a gente acompanha toda a negociação com o banco ou agendamento em cartório para escritura, passar a escritura, depois faz o registro de imóveis para finalizar e dar o processo final, já tudo no nome do comprador. Então a gente faz todo esse processo também para finalizar. E é legal porque assim, é aquele negócio de você fidelizar o cliente, de você fazer um a mais que é comum, mas tem gente que não faz. Porque eu já cheguei a ver corretor de chegar na hora de passar a escritura, ele ir lá e falar, só vim buscar o check-in da comissão, obrigado. Aí agora é só você passar, o cara ele vai passar, vai te dar os trâmites, você faz, mas já tá feito o negócio. Não, a gente faz todo o procedimento. Todo o pós-venda também é importante. Todo o pós-venda é importante, você acompanhar depois que vendeu, ver se tá tudo bem com o cliente, como é que ele tá se sentindo na casa nova. Eu tenho umas ideias, eu tenho muitas ideias, mas eu coloco muita coisa em prática, eu acho que isso é até ruim, né? Mas assim, de dar um mimo pra pessoa, pra que ela te lembre de você lá na frente, alguma coisa que põe um JKzinho ali. Isso faz a experiência muito mais... Muito bacana, sabe? Tipo, você coloca, sei lá, um exemplo, um quadro com uma foto da pessoa e um JKzinho em cima. Aí ela coloca na estante dela, vai estar sempre vendo o JK lá. Pum, imobiliário, JK. Sabe? Sim. Tipo, tá sempre mantendo a cabeça dela ativa pra imobiliária. É umas ideias que eu tenho que pretendo futuramente aí... colocar em prática, porque velho. Assim, se ninguém faz, isso é um diferencial, Sim. cara. Tendo tanta imobiliária... Bastante, velho. Já chegamos a contar mais de 30 em Jaguariúna. 30 imobiliárias. Isso de quanto tempo pra cá? A gente tá 5, 6 anos no mercado. De uns 10 anos pra cá. Sempre teve as com os nomes mais fortes, que as mais antigas da cidade. Isso. Só que tem muitas outras que veio. Algumas trabalham só com vendas, outras trabalham só com locação. Não, só com locação minto. Umas trabalham só com vendas e outras vendas e locação. Eu acho que só locação não sei se tem. Uma pergunta que eu tenho, por exemplo, a classe dos músicos. Cara, como que faz para um músico que trabalha informalmente estabelecer uma renda, tendo em vista que ele não tem, o dinheiro dele não passa pelo banco? Como que faz, cara? Um artista, por exemplo, talvez não famoso globalmente assim, mas... O corretor. Corretor de imóveis é renda informal. E aí? Eu não tenho um fixo mensal. Como que a gente... o imposto de renda. Você declarar no final do ano o que você recebeu para você ter... Porque assim, você vai financiar um imóvel hoje. Sua profissão, músico. Apresente sua renda para mim. Não tenho renda. Porque geralmente as pessoas falam, aí depósito bancário. Hoje, no passado, você conseguia fazer financiamento com depósito bancário. Hoje em dia, não mais.
tá? Porque eles vão pegar um valor muito baixo, não vai dar certo do que você realmente comprova que você ganha. E, no entanto, na parte de locação, que a gente tem lá hoje na imobiliária, a gente analisa a ficha de cliente com os últimos extratos bancários, os últimos 6 meses, que faz uma média da movimentação. Mas, cara, não tem... se você for financiar um imóvel hoje, se você não for, teoricamente, no banco, que você tem movimentação, que você tem um bom relacionamento para ele te dar uma linha de crédito, ver no seu histórico, dificilmente vai conseguir aprovar. Porque como você comprova a sua renda? Cara... Aí você tem a questão do imposto de renda. Só que você colocou lá que você ganha 100 mil no ano, 200 mil no ano, vai pagar uma puta bordoada de imposto, né? Claro, esse imposto, porque não precisa, o dinheiro já vem. Sim. Cara, e que situação, né? É Porque difícil. eu fico pensando, a gente também precisa viver, precisa ter nossa segurança, né? Mas como? No meu caso, que eu sou empresário, eu tenho empresa, né? Sou empresário. No caso tem o MEI. Aí o MEI 80 mil. Né? Aí eu consigo, com o meu contador, gere um prolabore para mim. De participação de lucro. Mas no meu caso, que eu sou agora um corretor de imóveis, eu acredito que talvez um decore, mas eu não sei se os bancos vão aceitar, viu? Difícil, né? Muito. Você já vendeu para corretor de imóveis alguma coisa? Bastante parceria com o corretor a gente já fez. Porque é mais fácil do cara entrar. Ele às vezes não precisa nem financiar, né? Sim. Faz um bem bolado, talvez, né? Como assim você fala? Sei lá, o cara como já trabalha com isso, talvez não só o financiamento não seja a principal... Talvez troca em trabalho, talvez, sei lá, por exemplo, o cara já trabalha na imobiliária. Trocar a compra do imóvel por trabalho? Isso. Cara, meio difícil. Só se o cara ganhar muito bem. Porque os valores bem diferentes. O que acontece muitas vezes, não no nosso com corretores, mas assim, o cara tá construindo um prédio, e aí ele vai numa empresa de tijolo e negocia com o cara, você me fornece todo o tijolo do prédio e eu te dou um apartamento. Entendeu? Só que o cara tem que gastar com o tijolo agora e esperar o apartamento daqui a 3 anos. Agora, trocar tipo, por também. permuta, para um corretor de imóveis é mais difícil, porque você vai comprar um imóvel de 500 mil e você não tem uma renda. Então, Cara, você é o que? ou você junta para pagar à vista, ou você consegue comprovar uma renda para dar uma boa entrada e financiar. Entendeu? Cara, é complexo. É. Difícil, né? Difícil. Mas é gostoso. De verdade. Cara, né? essa é a grande sacada. Você está realizado naquilo que você Gostar faz. do que você faz. Porque, por exemplo, essa sua dificuldade me preocupa. Por quê? Eu não sou do meio e já vejo uma... Nossa, pra mim talvez não serviria. Igual música, por exemplo. Tem gente que fala, putz, cara, mas música é incerto, ganha pouco. Mas o prazer que a gente tem tocando, por exemplo, as pessoas mal sabem, mas a nossa carga horária de trabalho geralmente é 12 horas. Por exemplo, Bastante. a gente vai fazer um show, então 6 horas a gente se arruma, vai. Chega no estabelecimento, está tudo fechado, faz toda a parte da montagem, passagem de som. Passou o som, deixou bala, beleza. Vai pro camarim. Fica lá 2, 3 horas, 4 horas, aguardando nossa entrada. Depois tem a primeira entrada. Beleza, tocamos aí 1h30. Aí tem um intervalo. A gente sai, come alguma coisa ou não. Aí tem a segunda entrada. Aí você toca mais 1h30, 2 horas. E depois você... Acabou o show, beleza. A gente espera acabar a balada, o que for, para fazer a parte da desmontagem. Guarda tudo e geralmente espera o cachê ou deposita, enfim. Então, olha o processo, cara. Essa gig é furada, essa gig aí. Essa gig eu não vou não, hein? Ué, não é legal então, essa daí, não. Quando o cara é estrela... Quando o cara é estrela, o cara não precisa mais se submeter a essa carga horária, Tá né? certo. O cara chega ali, montou dele, tocou, saiu fora, tá na Tchau, conta. imenso. Né? É desse jeito, né? Pra esse tipo de filé, ele não me chama, né? Tá vendo? Ele deixa você roer o osso lá ainda, né? Mas tem que roer o osso pra depois comer o filé, né, pô? Lógico. Tô construindo uma história. Mas é que nem na nossa área, a mesma coisa. Quantos ossos a gente não teve que roer pra hoje estar colhendo os frutos? Eu falo que a questão da captação lá, eu costumo brincar muito na imobiliária, que ela é uma sementinha. Porque você vai lá e faz uma captação, faz 2 captação, faz 5 captação. Você vai ganhar alguma coisa sobre aquela captação se em algum momento ela for vendida dentro da imobiliária.
Porque também outra coisa, que o pessoal às vezes não sabe. Tem um imóvel para vender que está em várias imobiliárias. A imobiliária que vender aquele imóvel é que vai ganhar comissão. As outras que foi lá, levou o cliente, fez todo o trabalho, captação, foto, postou, só tira do site, obrigado. Caramba. Então eu costumo dizer que a captação é uma sementinha, que é o famoso roer o osso, né? Você vai lá, vai colocando a sementinha, vai captando, algumas vão saindo, outras vão morrendo, outras vão ficando, e algumas dá fruto, que aí quando você vende, que vem a comissão, o cara que foi lá e fez aquela captaçãozinha também tem uma porcentagem na comissão da venda. E pode acontecer, por exemplo, que outras imobiliárias façam todo o processo de conhecimento, mostra, e o cara fecha com outra? Já aconteceu. Caramba, Porque bicho. dependendo do estágio que está, se teve só visita, tudo bem. A partir do momento que teve negociação, teve proposta, aí já não. Entendeu? Agora, já aconteceu de eu levar cliente para ver o imóvel, e depois outro imobiliário levar para ver o mesmo imóvel, ou eu chegar com o cliente na casa e o cliente já ter visto a casa. E já aconteceu de eu levar o cliente para ver o empreendimento e ele já ter ido ver o mesmo empreendimento e ele gostou mais da forma como ele foi atendido por mim e fechou comigo. E acredito que deve ter acontecido vice-versa com outros corretores também. Então, infelizmente é normal você estar com o cliente, mostrar e ele sair da sua imobiliária. E na mesma hora, para outra, o cara marcar nos mesmos imóveis. Porque o cliente não fala, a gente não sabe, concorda? Se você não falar que você já viu aquele imóvel, se o vendedor não falar, pô, mas esse cliente já veio aqui, ele veio com fulano de tal imobiliário. Se ele não falar nada, eu não sei. Eu vou acreditar no que o cara tá me falando. Não, esse imóvel eu não conheço, vamos lá ver. E ele já viu. Às vezes o cara quer um atendimento diferente, alguma coisa do tipo. Pode ser. Caramba. Mas acontece muito, velho. Por exemplo, então aí a gente falou da sua transição de motoboy para corretor. Uhum. Primeira venda. Aconteceu. E aí? Cara, como foi o desenrolar para surgir o seu negócio? bom, demorou um pouquinho. O meu próprio negócio é JK, né? Sim. Foi... Bom, eu fiquei de corretor de imóveis de 2012 até 2015, até 2014 nessa imobiliária. Aí eu lembro até hoje que foi na Semana da Consciência Negra, que a imobiliária não estava indo bem, e aí o proprietário chamou só o pessoal de vendas primeiro, e falou assim, a gente vai fechar, tá? Então vocês procurem mais imobiliária para vocês trabalhar. Porque a gente não tinha vínculo nenhum, o corretor é um profissional autônomo. Eu não tenho carteira assinada, não tenho registro com ninguém. Então, se eu quiser ter uma garantia futura, eu tenho que pagar aquele carnê-leão, eu tenho que fazer essas partes que o governo faz para mim tentar ter uma aposentadoria lá na frente, ou por idade, talvez. E ele avisou, e aí, naquele mesmo momento, a gente era em 3 corretores da imobiliária, que era eu, a Janaína e o Albenzio. Eram os 3 corretores de venda que trabalhavam naquela época lá na imobiliária. E aí a gente foi almoçar, tipo, o que a gente vai fazer e tal, né? E eu não lembro se eu sugeri ou a Janaína sugeriu, mas eu sempre tinha um negocinho no meu subconsciente que ficava falando, né? De tentar futuramente, sei lá, ter o seu próprio negócio. Não era uma coisa que eu almejava assim, pra já, mas alguma coisa lá ficava matutando. Eu falei assim, vamos abrir um escritório nosso? Nós 3. A gente abre um escritório nós já é corretor, já conhece bastante, eu sou nascido e criado aqui na cidade, o Alben está aqui faz desde tempo, a Janaína é recente, veio agora em 2010 pra cá, 2013 eu acho. Vamos abrir uma imobiliária e a gente começa a trabalhar e vamos ver o que dá. Se lá na frente der ruim, eu acho que a gente tem capacidade para ir para outras ou fazer alguma outra coisa na vida, né? E aí eu lembro que o Albenzio, que trabalhava com a gente, ele no momento ele falou, não, obrigado, não me interessa, e ele tinha até que ele já tinha uma outra proposta de uma outra imobiliária, alguma coisa assim, de um amigo dele que trabalhava na área, mas tranquilo. E a Janaína, que ela é uma cearense, né? Cearense, lá de Fortaleza, falou, bom, bora, vamos abrir. E a gente foi e abriu. A gente comprou algumas coisas da antiga imobiliária, tipo cafeteira. Que ajudou um pouquinho já. Sim, na verdade, assim, uma ajuda que a gente teve muito grande dele, né? Foi acontecer o seguinte, ele ia fechar. Todo o banco de dados que ele tinha, o acervo de imóveis que ele tinha lá, estava num sistema Toda a que carteira. ele contratado. Toda a carteira, só na parte de vendas, tá? Toda a carteira tava lá. E ele ia fechar, ele ia perder. De verdade. Simplesmente o sistema ia ficar lá pro sistema. E aí eu falei pra ele, tem alguma forma disso vir pra gente? Porque, na verdade, ele não queria prejudicar ninguém. Ele simplesmente tava fechando o imobiliário pra não dar mais certo. E ele falou assim, não,
eu ver o que precisa que eu transfiro para você. Eu entrei em contato com o sistema, precisou de uma autorização dele e tudo mais. No entanto, que quando a gente fechou, a gente tinha algumas vendas em andamento na rua, acontecendo, né? Já tava com contrato, aguardando financiamento, negociações acontecendo e Nossa, tudo cara, mais. e mesmo assim o cara resolveu fechar? Não, ele tinha porque ele não tava legal. Tanto que ele até foi embora, não tá mais aqui em Jaguariúna. E na época a gente precisou também de uma autorização dele, porque a gente ia ficar responsável pelas vendas, por Porque já estava em receber. trâmite, né? Já estava vendido, na verdade a gente estava esperando prazos. Que ia sair um mês e meio, 2 meses. Então a gente precisou pegar uma documentação dele, autorizando, entrar em contato com os compradores, porque na verdade nós era a cara do negócio. Então eu falava com o vendedor e eu falava com o comprador. Então ele sabia que era eu. Só que por trás tinha a imobiliária, que é o que acontece hoje, que dá todo o suporte, todo o aparato. E aí ele foi lá e forneceu aquela documentação normal pra gente poder dar sequência, e o que era devido da nossa comissão ficava pra gente, o que não era devido passava pra ele lá depois. E aí foi a hora também que ele deu pra gente a carteira, a gente comprou mais algumas coisas dele lá da imobiliária que tinha, e aí a gente escolheu aquele prédio que a gente tá hoje, que é ali perto da pracinha Mojimirim, de esquina, que era uma sala, lá no antigo era, a proprietária dividiu em 4 salas, que dá pra você integrar em uma coisa única, ou 2 salas embaixo e 2 salas em cima, juntas ou separadas. E aí eu com a Janaína vamos lá e vamos montar a imobiliária nossa lá, né? Se você olhar, inclusive, no Google, acho que no Google Maps, tem as fotos da imobiliária quando a gente montou. Que era uma sala de mais ou menos 50 metros, que é, inclusive, que tem até lá até hoje, e tinha uma mesa minha aqui, uma mesa dela aqui, um armarinho no meio, e uma recepçãozinha aqui pra galera chegar e ser atendida, mas era só eu e ela. E a gente decidiu que a gente ia abrir só vendas, porque a gente não trabalhava com locação, nós com locação, então era só venda. E aí veio o nome JK, que é Janaína e Cauê. Que legal, cara. Que aí veio o nome JK. E aí foi, aí assim, da semana depois ali do dia 20 de novembro, até dia 5 de janeiro, que foi quando a gente realmente abriu as portas e começou a trabalhar na JK. Foi quando a JK nasceu. Ela veio se preparando meses antes para tomar forma. Lembro que a gente foi para Campinas, essas lojas para comprar móveis, porque não tinha nada. Cara, e essa Bolar parte? o logo da imobiliária, cara, foi. E esse nome, assim, já de cara ou não? Ó, eu falo que eu fiz uma brincadeira há muito tempo atrás com um colega meu que chama João. E ele era do ramo imobiliário também. Eu falei, João, vamos montar a imobiliária? JK, João e Cauê, né? Foi meio que uma brincadeira, passou, ele não, valeu, beleza, não foi. E aí surgiu a Janaína e a gente falou, Jana, JK. A gente dá aqui que vai passar de nome, fala, as iniciais, JK. JK é um nome forte, você relembra o Celino Kubitschek, você relembra o shopping JK que é forte, lá, entendeu? Com certeza. Não teve nada a ver com isso, mas é um nome forte, JK. Isso, que já tá consagrado, né? Já tá consagrado e assim, devagarzinho, agora a gente tá se consagrando, graças a Deus. E aí foi quando nasceu, dia 5 de janeiro de 2015, nasceu a JK. Sim. E eu e a Janaína à frente, na imobiliária, somente nós dois. E vamos trabalhar. Foi aí que começou. E aí, cara, esse comecinho... Cara, é assim, ó. Você olha pra trás e... Muito aprendizado, velho. Muita coisa, né, cara? Muita coisa. E detalhe, você... De uma certa forma, a gente já é autônomo, a gente já é dono, né? O autônomo é dono do seu próprio negócio, corretor e tudo mais. Só que ali você tinha uma estrutura para manter. Que é diferente de quando você trabalha em imobiliária, que você saiu, fechou a porta. A responsabilidade de tudo não é nossa. E lá não. Então a gente manteve a mesma formato de comissionamento que era na imobiliária que a gente trabalhava, que uma parte fica para a imobiliária e outra parte fica para corretor e captador, que é dividido em 3 uma comissão. Imobiliária, corretor e captador. Esse 6% você fala? O 6%. O 6% ele é o praticado, mas não é uma regra, sempre tem negociação. Então, muitas vezes a gente chega a ganhar 5%. O limite nosso lá, mínimo, brigado, é muito 5%, mas a gente sempre tenta manter o 6%. Que é o reconhecimento do nosso próprio trabalho. Claro. Entendeu? A mesma coisa de botar o preço no seu trabalho, sendo que a gente está ali todo dia, tem uma estrutura bacana por trás, crescemos nesse tempo, então tem uma estrutura grande. E é o dinheiro que entra, que é... tipo, digno do que a gente tá fazendo. Claro, e com certeza toda a estrutura que Sim. você proporciona. Momento ali, o ambiente, tudo mais.
E mudou muito. É que eu falo pra você, se você entrar no Google lá e ver, a JK, uma salinha pequenininha. Quando que você viu isso aí? O que? Alguém que te mostrou essa fé? Não. Eu coloquei naquele Google. Não, Do sim. Google, você fala? Isso. Mas você fuçando lá e viu que ainda tá com a foto anterior não foi É porque eu não atualizada? consigo, eu não sei trocar. Eu queria trocar esses dias atrás, porque eu mudei a imobiliária muito Sim, do tempo pra cá. sim, deu uma reformulada. E eu tirei umas fotos legais e eu não sei pôr. Na verdade, eu queria tirar aquelas Entendi. e colocar as novas. Eu acho que só incluir dá. E eu acabei não fazendo nada disso. Foi passando. Ah, entendi. Entendeu? E quando você olha do que começou pra agora, você sente orgulho? Muito. Muito porque, assim, teve muita coisa que aconteceu. A maior parte do aprendizado do empreendedorismo foi lá. Entende? Porque, assim, eu sabia vender, mas eu não sabia fazer a gestão. E a princípio não. Aí começa o quê? É legal que tem uma fase da imobiliária que a gente começa a ter cliente, começa a atender, e aí a gente sai porque qual que era? Eu tinha uma chave, ela tinha outra chave, ela saía para um lado para atender cliente, eu saía para um lado para atender outro cliente, e o cliente que chegava. E a porta com a imobiliária fechada. Aí a gente chegava, o cliente tá sentado no jardinzinho esperando nós. Putz, grilo. Aí foi aí que a gente sentiu a necessidade de ter uma recepcionista. Simplesmente para atender um telefone quando não tem ninguém. E o cliente chegou, senta aqui, toma um café, ar-condicionado, Enquanto fica ele mais tranquilo, chega. vai num banheiro, às vezes o cara vem de fora. Pô, viagem, quer tomar uma água, quer usar um banheiro, então chega lá, dá com a cara na porta, porque eu tô atendendo, ela tá atendendo. Às vezes porque a gente tenta trabalhar com horário, mas você saiu para atender o cliente, dá umas duas, ou o cliente atrasa, ou a visita se estende, aí você marcou 2h10, o outro você saiu, chegou 2h30. Você tá ali, pô, tô chegando, dá uma segurada, que aqui a gente tá numa negociação. O cara entende. Sim, mas Ele entende melhor a dentro do ambiente, né? Exatamente, a partir do momento que você dê condições para que ele se sinta Sim, à vontade. confortável, Pô, um cafezinho, toma um cafezinho, toma água, assiste uma TV, vai usar um banheiro, um Wi-Fi, um que hoje em Wi-Fi, dia, pô, internet. A galera não vive um sem. sofazinho confortável. Aham, é isso Cara, mesmo. Então, legal. e a gente tentou buscar uma coisa diferente do que todo mundo já acostumado a entrar naquelas mobiliárias, sempre do mesmo formato, aquelas cadeirinhas treliças, é treliças que fala? É. As três cadeirinhas de Pique plástico. correio. Pique correia. A gente já colocou um sofazinho, uma televisãozinha ali, sabe? Um cafezinho, umas balinhas, um ambiente com os vasos, um negócio bem legal. Tanto que teve uma época, como era uma sala só, então é a parte de baixo a sala e você sobe na escada por trás para usar o banheiro. E tem uma paredona de drywall, a gente colocou uma foto enorme da Maria Fumaça, de Aguariúna. Legal. Mano, ficou muito legal, velho. Ficou muito legal. E aí a gente foi sentindo a necessidade. Então, o crescimento da JK, ela veio com a necessidade Através da necessidade que, real ali, né? momentânea ali. Ah, precisamos de uma recepcionista. Pum, bem uma recepcionista. Ah, já não precisamos de uma sala de reunião. De repente vem um cliente aqui com mais pessoas que quer se sentir mais à vontade. Por mais que o pé direito lá é alto, você vai ter ouvir, mas o cara tá fechado. Fizemos uma parede de drywall, entendeu? Aí a gente foi adequando a imobiliária com a necessidade que a gente estava tendo naquele momento. E foi evoluindo. Então essa sala serve até para reunião da equipe. Hoje não, hoje já mudou tudo. Já? Ah, do jeito que você viu, você chegou a conhecer lá? Sim. Lá no várias vezes. começo, do jeito que ela tava lá que eu fiz uma mudança total em 2019. Final de 2019 para 2020, mudou tudo da imobiliária, 100%. Subiu as Por que coisas. acontece? A gente cresceu. Então, só voltando, só para você entender esse crescimento. A gente foi fazendo de acordo com as necessidades, né? Então, criamos uma sala de reunião. Aí, depois, eu sempre fui da parte de vendas. Então, a minha parte era sempre vender e a Janaína também. Só que a Janaína falou assim, ó, vamos pensar em locação? Poxa, locação é muito trabalho. Você precisa de uma equipe legal. Só que a gente costuma dizer que locação é o sangue da imobiliária, que é dinheiro entrando mensalmente, é rotativo. Venda, se você vendeu, tem. Se você não vendeu, aumenta. Então, locação tem. Só que para você ter locação, você tem que ter bastante imóveis. Porque você é o final da cadeia, só para você entender. Um imóvel de R$1.000 de aluguel mês, a gente ganha mais ou menos R$100 de locação. Caramba. R$100. Então, para mim pagar um aluguel da imobiliária, que era 1.500 na época, eu tinha que ter 15 imóveis. Aí eu vou pagar um funcionário, que era mais 15 imóveis. mais 30 imóveis. Então a gente começou devagarzinho, só eu e ela, fazendo as locação, ia lá fazer vistoria de imóvel, ia levar cliente de locação daqui, ia levar cliente de vendas dali, começou a fazer esse vulco-vulco todo. Aí começou a crescer, começou a evoluir, aí onde era a sala de reunião,
A gente já mudou, fizemos uma divisória de vidro, e aí fizemos uma recepção mais pra frente, fizemos uma área de vendas, e uma área de vendas aqui, e se eu não me engano, uma área de atendimento de locação, porque a gente colocou uma pessoa para tratar de locação. Que legal. Porque aí, teoricamente, a gente focava mais nas vendas e na gestão. Porque além de trabalhar na venda e na gestão, na venda e na locação, a gente tinha a gestão da imobiliária. Que é todo o trâmite que rola pelos bastidores, que você tá lá dentro, pô, tá lá, não tá fazendo. Não, tem muita coisa que acontece. E quando entra a locação. Financiamento, aprovação de crédito tudo, também. Na verdade, a gente tem os parceiros, né? Vai nos bancos, já tem o pessoal que trabalha nos bancos, se conhece, os correspondentes bancários e tudo mais. Normalmente a aprovação mesmo é o próprio o comprador que faz. Tá, ele vai lá, ele já tem aprovado, tem a gerente dele do banco, ou quando ele não tem, a gente orienta e tal, indica. Mas todo esse processo é tudo a gente faz. Então não é tão simples. É bem complexo, sabe? Porque geralmente a gente só vê aqui a captação e a venda. E a venda. Mas nesse meio aqui tem muita coisa. Muita coisa. Pra quê? Porque a gente tem que respaldar as duas partes para que seja um negócio tranquilo, transparente e que se concretize da melhor forma. Então a gente tem que dar garantias, certezas ali de que aquele imóvel não tem problema. E se tem problema, a nossa função é avisar, esse imóvel tem uma penhora, não é aconselhável você comprar. Graças a Deus nunca pegamos isso. Mas assim, esse imóvel tem uma dívida de prefeitura. Pô, normal. O cara não pagou IPTU de 2015. Por exemplo, cara, tem isso que pagar, eu acho que é o menor problema, né? Agora, quando adquire alguma coisa, tipo assim, tá pra inventário, essas coisas... Inventário até que é demorado. É demorado, É demorado. Né? Sim. Mas assim, ele vai ao longo do tempo... A gente prefere não pegar coisas assim, que é chata. Tipo, você vai vender o imóvel inventariado lá, o inventário. Aí, quem que é o responsável? Você vai ter que falar com o inventariante, aí vai ter que ter uma carta do juiz, sabe? É muito complexo. Então a gente já prefere não trabalhar nisso daí. Por exemplo, qual o pior BO que pode dar numa casa assim? Eu acho que ação trabalhista. Se o proprietário tem uma... Porque assim, ação trabalhista, o juiz do trabalho lá vai tomar seus bens. E se você tem uma ação trabalhista do imóvel, você é proprietário. Tem uma empresa, recebeu várias ações. O juiz vai lá confiscar seu bem para vender. E aí, se você vendeu para outro, corre o risco de você perder aquele imóvel depois vendido. Sim, e outra coisa, eu acho que tem muita gente perdendo casa agora com essas operações da polícia, alguma coisa. Tem. Pra gente não chega. Ação trabalhista, sim, né? Sim. Mas é assim que então a pessoa acaba perdendo o imóvel. Perde. Ou, por exemplo, ou vai para leilão por dívida. Leilão acontece ativa. muito. Dívida, se eu não me engano, a prefeitura, eu acho que a prefeitura consegue, mas assim, muitas dívidas que a gente não pensa que não acontecem, mas dívidas de condomínio. Caramba, a pessoa pode perder o imóvel por não pagar condomínio. Mas não é uma, duas, é vários anos sem pagar condomínio. Você entendeu? Muitos imóveis vão a leilão por dívida. Dívida de banco, de E às vezes quando atinge, por exemplo, 20%, 30% do valor do imóvel, eles já... Pode ser dizem assim. Que na terceira parcela eles já estão lá para fazer. Essa parte aí já não é muito minha praia. Mas assim, os que mais leva é dívida de banco, dívida de banco eu falo de financiamento. Sim. Comprei uma financiada, não estou pagando. O banco vai lá e vai tomar seu imóvel. Aí ele vai leiloar. Se eu não me engano, funciona assim. Eu leiloo o seu imóvel, a sua dívida comigo é 100 mil, seu imóvel foi vendido por 150, eu acho que os outros 50 mil vai pagar a dívida e sobrar a diferença. Você ainda tem uma graninha sobre aquilo, mas o banco zera a dívida que ele tem. Entendeu? Condomínio, mesma coisa. Caramba. E tem muito leilão. Jaguariúna é que assim, você tem que estar inserido nesse contexto para você saber o que está acontecendo. Mas eu já vi várias pessoas que comprou imóvel de Jaguariúna que estava em leilão, comprou barato. E barato mesmo. Tipo, imóvel que vale 200 mil, pagar 70, 80 mil. Só que muitas vezes é à vista ou parcela. O que acontece? E tem as pessoas que trabalham com isso só, né? Só com... eu recebo, vira e mexe, tem um pessoal que manda aqui pra mim no WhatsApp, vai ter um leilão de um imóvel assim, assim, assado. Só que ainda são imóveis alto padrão, que é tipo leilão de 2 milhões, 3 milhões. Falei, pô... É dessa galera que vai presa. Pode ser. Dessa galera que, coisa aí. Sei lá, que comprou, que tem. Um lugar que às vezes muito acontece, não sei se é legal falar, né? Mas você vê duas Maria, velho. Que é um condomínio de alto padrão, você vê lá. Terrenos que foi pra leilão, casas que foi pra leilão. Porque lá tem muita... N motivos, né? Porque lá tem muita gente que era muito rica e nessa crise... quebrou. Não, nessa coisa antiga já. E quebrou, faliu.
tá? E aí você vê, ó, foi leiloado uma casa, foi vendido um terreno, leiloado. Caramba, cara. Duas Marias? Um terreno lá é 5 mil metros. 1 milhão. 1 milha? 1 milha. Aí, a partir do momento que você tem um terreno ali, você já tem que pagar o condomínio? Responsabilidade sua, tudo. Lindo. Não, é 2 mil. Tranquilo. Tranquilinho, tipo, né? Nada, pô. É acostumado. Será que Dinheiro de pinga, né? É, bem isso mesmo. com 2 mil mensais aí o cara fica apressado pra começar a construir lá? E aí você tem pessoas lá que tem 3, 4 terrenos. Terrenos? A gente foi fazer uma visita agora recentemente no Duas Marias de 2 casas lá que tá à venda, né? E assim, ó, o custo fixo por baixo é 5 mil. Porque você coloca 2 mil de condomínio e mais ou menos uns 3 mil ali de faxineira Pra manter? e jardineiro, Então, piscineiro. pra você ver, cara. Porque é 5 mil metros, é muita grama. Então você tem que ter um jardineiro pra ficar cortando. Porque os caras que moram lá têm dinheiro, não vai querer ficar cortando. Ou ele corta uma vez na vida e vai ver que dá um puta de um trabalho, não vai cortar nunca mais. Não, é uma E a vez a piscina é a cada mesma 6 coisa. O cara quer chegar lá e tá com a piscininha limpinha. Só Tenta pular. Só ter o dinheiro pra comprar, né? Sim. Tem que manter, né? Manter. Igual Por comprar isso- carro novo. É por isso que você vê esses pessoal que se ferra aí que ganha na Mega Sena, né? O cara ganhou, sei lá, uma grana e foi lá e comprou uma casa de 5 milhões. Beleza, aí ele gastou todo o dinheiro, como que ele vai manter aquela casa? Aí vira um problema, Aí vira um cara. problema, ele vai vendendo a casa, ele começa a diminuir o patrimônio até zerar, porque a cabeça do Dissolver. cara é de gastar, ele não sabe reter. Cara, e assim, o percentual de pessoas que ficam pobres quando ganham na loteria é muito grande. A maioria fica, Em acredito 3 eu. anos, eu acho que é mais de 90%. Porque eles não pensam, eles pensam que o dinheiro não vai acabar. Tá certo que talvez essa da virada não acabe, né? Que é muita grana, né, velho? Ou mesmo assim os caras são capazes de dar um jeito. Mas assim, você tem história. Eu não sei se é verdade. Uma vez eu conheci um cara na praia vendendo picolé, se eu não me engano, na Bahia. Que ele falou que ele era um milionário da Mega Sena e que ele perdeu tudo. Hoje ele vende picolé na praia. E não é mentira. Ele contou. Se é verdade, eu não sei, mas eu alguns sei que tem casos- histórias assim. Sim. E qual foi a casa mais expressiva que você já teve contato, assim? Falar, putz, olha o preço disso. Recentemente, Duas Marias, eu falo pra você que aqui em Jaguariúna, É a referência do... do alto padrão, Alto a gente padrão. tem dos imóveis talvez mais caros. Porque ele é um alto padrão, porém um pouco mais antigo. Porque assim, são casas boas, muito bem construídas, com muita qualidade, só que de 2000, de 90, então são casas um pouco mais antigas, que na época foi tudo do bom e do melhor, e hoje já mudou tudo. Sim, Mas assim, design. e Sim. tem casas novas, reformando, construindo tudo lá. E entrou uma casa pra gente lá de 16 milhões. Uma casa de 11 mil metros de terreno e 1.200 metros já era construída. Na verdade, ela está entrando, né? Não entrou ainda. A gente fez uma captação agora, ficou de marcar com o proprietário, de ir lá fazer umas fotos. 16 milha, milhões. Eu não vou lembrar da distribuição da casa, mas deve ser Sim. 5 suítes, 4 suítes. Cara, O imóvel mais caro que eu vendi na minha carreira de corretor foi de 1,5 barão, 1,2 barão, lá no Duas Marias. Ou 1,2 milha, né? cara... E era legal que esse imóvel era de 2 senhores de São Paulo, que 2 senhores, sei lá, na sua faixa de 60 anos mais ou menos, 60, 70, sem filhos, e que vinha para Jaguariúna uma vez a cada 3, 4 meses. Mantinha aquela casa de 5 suítes, 600 metros quadrados, arrumadinha, mas não usufruía da casa. Puxa, cara... Você não quer adotar eu, não? É bem isso mesmo. Caramba, e por exemplo, agora falando da parte de manutenção, cara, quanto que gira a manutenção de uma casa de 16 milhões de reais? Cara, o cara é alto, não tenho a mínima ideia, mas é bastante coisa. 10 mil reais aí, mais ou a menos? manutenção fixa eu acho que é a mesma, de você ter lá uma faxineira 2 vezes por semana. Porque se o cara não mora, não tem necessidade de ter todo dia uma faxineira. Sim. Mas uma vez por semana No ou 2 mínimo, vezes. no mínimo uns 10 mil aí? 11 mil metros, até você porque falou? é 2 terrenos. É isso aí mesmo. Sei lá, de 5 a 10. Isso pra você passar um final de semana Se você quiser morar, você mora, mas normalmente o cara que tem uma casa dessa. Hoje não, mas antigamente o cara que tinha uma casa no Duas Marias não era casa de moradia, era de veraneio. A casa de moradia dele era em São Paulo, naqueles apartamentos de. E fala pra mim enorme. o estereótipo de uma pessoa que tem uma casa de 16 milhões. Não estereótipo físico, mas profissional. Ah, é um empresário, dono. Cara, hoje é muito irrelevante, não tem. Eu não consigo falar pra você, você. Hoje o funkeiro pode ter. Como Não, o um funkeiro jogador- tem. O funkeiro tem. Não tô falando aqui, mas você sabe, o funkeiro tem. Você sabe que o jogador de futebol tem, você sabe que o. Youtuber.
pega essas casas agora, Cara, mansão, maromba, enorme, mansão. é isso mesmo. Caramba. Então, tipo, não dá pra... antigamente o estereótipo era do empresário. O empresário Terninho. bem sucedido, de terninho, Executivo, alto que executivo. foi lá. Hoje não, hoje você não sabe. Chega o cara lá, um Pode molecão. ser, três de- moleque que, tamo lá, somos Então- youtuber, alugamos aqui. Compramos 10 mil reais por mês, uma casa. uma casa. Por exemplo, quanto que sairia um aluguel de uma casa aí, 16 milhões assim, mensal? Ó, Tá interessado? uns 30 mil mais ou menos. Uns 30 mil? É. Bom. Mudar o podcast pra lá? Versão deluxe. Deluxe, ó. É? Assim, as casas nas Duas Marias hoje, que é, como eu falo, a referência de alto padrão, 12, 13, 15 milhões, mil por mês o aluguel. E o aluguel é determinado como? Pelo valor do patrimônio, uma porcentagem? Como que é que eu defino? Ó, a gente, as avaliações que a gente faz, a gente determina ela por comparação. Então a gente vê o que está saindo, os valores que estão sendo negociados, para a gente saber quanto que Calcular vai ali ler. mais ou Isso. menos. E a gente costuma dizer que a locação é mais ou menos 0,5%, 0,4% do valor de venda. Então se você vende uma casa aí de 100 mil, teoricamente alugaria ela por uns 400, 500 mil reais mês. Mais ou menos, não é uma regra, porque hoje está tudo muito mais. Porque hoje está caro para construir. Logo entende que se você for vender, você não constrói uma outra casa. Então um cara que tinha uma casa de 500 mil, que vendeu aquela casa, comprou uma casa de condomínio com os 350 mil que sobrou, ele não constrói outra casa igual. Cara, Ou ele vai construir uma casa bem menor, ou ele vai colocar mais 300, 400 conto. Se antes a pandemia também nessa parte subiu muito. Encareceu Porque as aumentou coisas. a procura teve uma e época... aumentou o valor. Sim, por exemplo, o aço foi uma coisa muito escassa, né? Subiu 113, 150%. Você comprava uma barra de ferro o ano passado a 30 reais. Aquela 3/8, Sim. 12 metros. Hoje você paga 70. Numa barra. Sei como é. É uma barra. Acabei de comprar. É isso mesmo. E se você jogar mais um ano pra trás, era 18, 19. O saco de cimento era 15, 16, 30. Cotei hoje saco de cimento, velho. Caramba, bicho. E você acha que essas altas são irreversíveis? Eu acho Ou que é o elas momento? não. No meu ponto de vista, eu acho que ela vai manter, mas eu acho que baixar ela não baixa. Por exemplo, vamos falar de uma coisa mais próxima da gente aqui. Eu sou um fã incondicional de frutas, como diariamente. E o preço da maçã estava R$14,99 há um tempo atrás. Hoje baixou para R$6,99, R$7,99. Baixou? Agora é Mas essa. mas Não é temporada. É isso, não, perguntar agora. durante a pandemia inteira. Agora, 2 meses atrás que Baixou. recuou. Mas a pandemia toda foi R$13,99, R$14,99. O que eu ouço muito do pessoal que trabalha nos materiais de construção, essas partes, que não antes da pandemia, lá atrás, os aumentos eram muito pouco, não tinha muito aumento. E agora os aumentos estão vindo, talvez, do que era antes. Mas assim, tá muito mais alto e eu acredito que ele não vai retroagir. Vai manter ou ainda vai subir. Porque você falou que você comprou agora uma barra de ferro. Pagou 70 reais. Nem sei, mas foi caro. O Mas- cimento tá 36. Pagou caro, tem mais barato. Mas assim, você comprou uma barra de ferro hoje, se você falar, vou pensar, amanhã você vai ligar pro cara de novo e falar, subiu o preço. Semanalmente tá subindo. Às vezes o cara consegue manter um preço para você porque ele comprou, ele tem estoque quando ele comprou na remessa Exato. anterior. Alguns atualiza. Cara, mas que engraçado, e a gente tendo uma riqueza mineral muito extensa, né? Sim. Acredito que assim, aumentou. Então, aumentou a procura. Aumentou lá o pessoal extraindo, aumentou o pessoal fazendo, né? Transformando lá. E então tudo veio aumentando, aumentou a mão de obra, aumentou o pessoal fazendo, aumentou a quantidade. Aumentou o combustível. Muito, velho. Isso 5,50 já- no combustível, 6 reais quase, velho. Acho que não tá 6 ainda não, né? Não, 5,50, Não, é. 5,59 acho que eu paguei essa semana. Quase. Aí pódio, R$6,57. Aí chora. Bom, Cauê, pô, eu acho que a gente teria história pra... Contar, Muito tem, pô. tempo. A JK ainda tem muita coisa, velho. Cara, e que legal, bicho. Assim, eu só tenho a agradecer a você o seu tempo de vir Obrigado. aqui bater um papo comigo. E
E a gente comentou, né? Do apelido que a gente se chama há muitos anos, quase Qual 20 que é? anos. Qual que é? Negueba, pô. Negueba, velho. Não me Verdade. pergunte, tem que perguntar pra você da onde Sei veio lá, é isso. da época da Delphi, eu lembro disso, não é não? Negueba daqui, Negueba dali. Faz tempo, faz tempo. E, cara, e que legal, assim, tem alguns amigos que virão aqui ainda conversar comigo, que também estão fazendo a diferença aí, e como é legal a gente encontrar nossos amigos e ver que eles estão bem encaminhados. Isso é muito gostoso, né? Eu vejo que na época, tipo, de escola, a gente vê que amigos são fases, né? Eu até vi até os 7 anos é uma fase, dos 7 aos 14, 17, em 7 muda o ciclo. Mas assim, pessoas que eu estudei, que eu não tenho mais contato, mas por cada um tomar o seu rumo, hoje também tá bem, hoje tem sua estrutura, sua família. Eu tenho 35 anos e não tenho filho, né? Eu sou noivo, moro com a minha noiva, mas a gente não tem filhos ainda, até por opção própria. E por enquanto, a ideia é ter o mais breve possível. Legal. E aí eu vejo pessoas que da minha época já tem 2, 3 filhos, sabe? Eu tô Família atrasado formada. também, cara. Que legal, velho. Tem a galera aí que já tá com 3, aí tem os amigos de escola da época da Ana Calvo, lá tudo. E sabe o que eu fico feliz também? E é uma coisa que só a gente pode falar, as pessoas podem imaginar, mas não tem noção. Ver você, um jovem negro, em posição de destaque, cara. Na sociedade. Porque se você olhar pro lado, quantos amigos negros Poucos. você tem e quantos amigos que partilham da mesma ideia, do mesmo meio social? É pouco, né? Pouco. É pouco. Infelizmente, eu não vou falar a questão de chances, eu acho que todo mundo tem, mas talvez partiu para outro caminho, outro rumo. Isso, o meio, né? A gente teve aí um falecimento de um funkeiro aí e levantou várias questões. Assim, todo mundo fala mau caratismo, amizades, então tem várias coisas. Então, assim, o meio também determina o seu futuro. Se você se relaciona com pessoas ruins, uma hora uma coisa ruim vai acontecer com você. certeza. Quem planta o mal, colhe o mal. Eu vou falar uma coisa pra você, quando a gente tava abrindo a JK, que eu ouvi de um advogado que na época a gente tava vendendo, eu tava vendendo a casa dele, era uma das casas que tava em negociação quando fechou a imobiliária que eu trabalhava pra ir pra JK. E aí ele falou pra mim, cara, uma coisa que eu levo pra vida, não foi com essas palavras, mas falou assim, ó, trabalhe honesto, trabalhe certo e ganhe o que é seu. Somente isso. Não queira ganhar mais do que você tem o direito de ganhar. Então, não queira passar a perna em ninguém, não queira fazer... não queira ganhar mais do que é seu, de direito. Ou seja, só... E aquilo Seja ganancioso. eu levo pra minha vida, porque, tipo assim, pô, se eu tenho que receber uma comissão de 6%, é 6%. Negociou, foi pra 5, foi pra 5. O cara não sabe, vou passar a perna nele e fazer mais. Ou vou tentar ganhar em cima de você de uma outra forma. Não, cara, vamos ganhar o que é nosso. Entendeu? Na locação eu sou muito assim. Voltando rapidinho da gente encerrar, tem uns minutinhos aí, só pra... Claro. Uma coisa que eu queria O deixar... espaço é seu. Só pra de repente deixar claro, lá na JK, quando eu abri com a Janaína, a gente fez uma parceria, sociedade e tudo mais, ela que implantou a locação na JK, legal, a gente foi crescendo e tal, e um dos maiores aprendizados lá da JK foi 2017 para 2018. No final do ano, ela chegou em mim e falou que não poderia mais ser minha sócia, porque ela ia voltar pra Fortaleza, e se eu não queria comprar a parte dela. E tipo assim, uma imobiliária que a gente tava crescendo, já tava com uma equipe de locação, devia ter 2 ou 3 funcionários. E, pô, na hora eu falei, fudeu, perdi o chão, né? Era eu e ela que tocava tudo ali e tudo mais. E ela falou, pô, é coisa, por mim eu ficava, mas é coisa de família. Ela é de lá, então ela tava voltando pra sua família e tudo mais. E aí, beleza, eu falei, só que eu não tenho dinheiro pra te pagar agora. Não pensava, não tava nos meus planos. Vamos fazer um parceladão. Eu falei, não, como você quiser e tal. Beleza, desfizemos a sociedade naquele momento. 2017 ou 2018, acho que foi no ano de 2016 para 2017. Aí entrou uma outra pessoa no lugar dela só na parte de vendas, e aí dali eu fui tocando a JK sozinho. E quando você tá sozinho, você faz do seu jeito, mas teoricamente fica muito mais pesado. Porque você dividia as coisas ali com as pessoas. E tem até uma segunda opinião, né? Muito. Um filtro legal. E assim, eu gosto de ouvir as pessoas. Tanto que eu peço muita opinião da minha noiva, da Andresa. O que ela acha disso daqui, ir por esse caminho e mudar. E isso a gente tinha muito lá com a Janaína.
E aí ela acabou ficando sozinha. Então, pô, você acaba tomando essas atitudes, errei pra caralho, tivemos um monte de coisa errada que poderia mudar. Mas é o que eu falo pra você, foi tudo o crescimento que tornou. E hoje, ela trabalha lá comigo, que ela é corretora de imóveis na JK. O seu Albenzio, que na época da Dutra, que saiu e a gente abriu as três, os três foi conversar, também veio trabalhar aqui com a gente na JK. E também hoje a gente tem mais 2 corretores. Então hoje a gente tem uma equipe de 4 corretores de vendas e 7 pessoas na área de locação com a recepcionista. Olha que legal. Então assim, de uma imobiliária que saiu em 2015 em 2 pessoas, hoje a gente somos em uma equipe de 11 ou 12. É que teve um desligamento recentemente. E a ideia é crescer ainda mais. É o que eu penso, eu não quero ser a maior e nem a melhor. Eu quero fazer o meu feijão com arroz bem feito, sabe? Cara, e ainda que a gente não comentou, agora essa vertente agora dos vídeos, né? Você Verdade. todo mais soltinho nos vídeos, né? Na verdade, assim, a gente... O ar-condicionado aí que o Tá, meninão tá o derretendo. cara aqui tá derretendo, moço. Você desligou de maldade, né? Eu diria que tava bem na minha cabeça. Então, cara, e eu vejo você todos sejam bem-vindos. Então, e mas tal. pra mim é muito difícil, porque eu sou vergonhoso, sabe? Vergonhoso não, tímido talvez. Tímido, sim. E aí eu percebi a necessidade de a gente começar a mudar um pouquinho. Sair do mais do mesmo, que é trabalhar. Aquelas fotos horríveis que tem geralmente. Cara, eu cobro muito isso da galera. Fala, não tira foto feia, muda. Pede pra mudar. Ou vira o ângulo. Sei lá, não pega. Pega uma cozinha entupida de pia. Um banheiro cheio de toalha. Quando eu vou fazer, eu tiro tudo. A cozinha não, que eu não limpo a cozinha, né? Mas clean, dá um né? clean. E aí eu comecei a ver a necessidade de você atuar mais no ramo digital, que é o que tá em alta hoje, né? Exato. E eu sigo algumas imobiliárias que eles são bem foda nisso aí. Os caras fazem os vídeos. Então esses vídeos que você viu, eu Encanta. peguei referência de outros caras que faz. E eu acho muito bacana, porque as pessoas vê, comentam. Esses dias atrás eu tava num condomínio, chegou um cara em mim, mano, falou assim, ó, você não é o cara do vídeo? Vai Falei, ver. pô, sou eu mesmo, eu que faço vídeo pra imobiliária e tal, que da hora. E tipo, sei lá, mano, o cara me reconheceu. Não é coisa de estrela, mas é legal porque assim, o seu trabalho tá passando, as pessoas tá vendo. E pô, é eu e um colega meu, o Fernando, que trabalha comigo, que faz a filmagem, eu que faço as edições. Então é tudo caseiro, é tudo eu que faço. Eu mexendo no YouTube fui aprendendo como fazer. E aí agora, tô fazendo os stories, colocando a cara, falando lá, que é muito difícil fazer isso daí. Não é fácil você falar, pô, galera, olha aqui, tem isso, tem aquilo. Aí tem os seus amigos que vai te encher seu saco, que vai zoar, tem os outros que vai te apoiar, entendeu? Mas é legal, tipo, você começa a passar isso pras pessoas e você, sabe o que tá acontecendo? A gente tá começando a colher frutos. É recente, tem poucos vídeos, mas a gente tá fazendo numa sequência, sempre postando alguma coisa e tá começando a colher frutos. A pessoa que viu na internet, pediu pra visitar e fechou o negócio. Olha aí. Entendeu? Então, tipo assim, dá resultado, dá negócio e é E outra, um isso- ramo a ser explorado no Sim. mercado imobiliário. Pelo menos aqui, em Jaguariúna. E isso gera o quê? Desejo. Desejo de consumo nas pessoas. E a pessoa fala, pô, mas aquelas casas caras que você faz, que você posta e tal. São casas de alto padrão. Chamar atenção. Porque a minha ideia na rede social não é vender, porque hoje eu não faço venda mais. Eu não sou mais corretor de imóveis de profissão. Eu falo que eu sou corretor de imóveis de coração, mas eu sou gestor por opção. Porque hoje eu faço a gestão da JK. Então tem 2 equipes de venda e locação e administrativo. E eu tenho um acordo com o pessoal de vendas que eu não faço vendas. Quem faz vendas é só ele. Então chega um cliente pra mim, Cauê, você chega, Cauê, eu quero comprar com você. Pô, negão, negueba. Vai com o pessoal lá que Cara, você vai estar em boas mãos. É uma forma de a gente manter a equipe sempre engajada, entender que eu não tô lá para competir com eles, eu tô lá para ajudar eles a muito fazer. interessante. Parabéns Entendeu? por essa sua visão. E né, funciona. Vou mentir para você, fiz nesse meio tempo 1 ou 2 vezes que eu falei, pera, tem um cliente que é o meu primo, que eu fiz, que eu vendi para ele, se der, vai continuar, e mais um outro. De resto, é tudo vocês. Eu não quero fazer venda, eu quero que vocês vendam. Que legal. Então, assim, então aparece esses filezinhos dessas casas, você fala... Eu agora é meu gosto, e eu momento vou de lá, brilhar. vou tirar foto. Eu fui agora recentemente numa casa na Helena, uma casa enorme, vou lá, fiz os videozinhos, faz as fotos. Tem que fazer umas ediçõezinhas ainda, fazer. Agora eu tenho que começar a fazer mais eu falando da casa. É coisa assim, tudo que tá planejado ali, que devagarzinho vai legal, saindo. Cara. E outra, a gente se descobrir, né, cara?
Muito. se reinventar. Diariamente. E outra, você acaba fazendo uma coisa que ninguém tá fazendo. Você vê outra E mulher, eu cheguei a ver você- pessoas, eu cheguei a ver pessoas daqui do empreendedor também, fala assim, pô, o que você tá fazendo, a imobiliária faz aqui em Jaguariúna, né? Fora bastante faz. E se realmente faz, eu não tô vendo. A gente tenta fazendo uma coisa no formato um pouco mais leve, trazendo ali pra você detalhes do imóvel, que as fotos não e mostram. que as fotos não mostram, e a gente também tava fazendo um vídeo meio que explicativo, como se eu estivesse numa visita com você. Cara, é muito didático. É E muito outra, legal. Você já, só nesse vídeo, você já economiza muito tempo. Sim. Cara, Descarta. Eu fui levar uma cliente. Eu fui levar uma cliente pra ver uma casa e ela já tinha visto a casa no vídeo, né? Esse, inclusive, eu falo pra você que eu não atendo, mas é um dos clientes que eu atendo, são 2 ou 3 só. E aí ela falou pra mim assim: eu quero ver a lavanderia, que a lavanderia você não mostrou no vídeo. Falei, caralho, velho. Tipo, ela assistiu meu vídeo, ela viu, ela reparou e ela falou: a lavanderia você não mostrou. Não brava, sabe? Mas assim, eu quero ver a Sim, lavanderia, que a lavanderia um você não detalhe, mostrou. então ela tava Aí eu já atenta. percebi, pô, a galera quer ver a lavanderia também. Porque eu não mostrei a lavanderia no vídeo, que eu falei, ó, a lavanderia tá aqui, eu não vou mostrar pra vocês porque tá um pouquinho bagunçado. E aí ela falou, mas eu queria ver a lavanderia. Lógico, na hora da visita você vai mostrar a casa inteira, né? Sim. Poxa, cara, que interessante. O que eu te desejo, muita sorte, muito sucesso. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. E assim, não é só sorte, é gestão. O trabalho, né? Cara, trabalho. Eu vejo que por mais que esteja difícil o momento, se a gente se engajar no que a gente se propõe a fazer, dá certo. Com certeza. Se a gente tá sozinho, no momento, é só ir caminhando que no meio do caminho a gente vai encontrar pessoas. Eu acredito que assim, você tem que fazer com o que você tem da melhor forma possível. Até você conseguir coisas melhores pra fazer melhor ainda, sabe? Então, tipo assim, eu quero fazer um vídeo pro Instagram. Ah, mas meu celular não tem uma câmera legal. Mas faz. Aí aquilo lá vai te trazer um retorno que futuramente você vai comprar um celular melhor. Cara, se você com for certeza. esperar você ter o melhor momento e a melhor situação pra você fazer alguma coisa, você nunca vai fazer nada. Nunca, né? Então comece, vai fazendo. Então, pra gente finalizar, qual é a dica que você pode dar para as pessoas aí que estão começando no ramo, que querem também começar a empreender, ter seu negócio, que se identificaram com a sua fala aí, o que a gente bateu papo? Cara, a dica que eu tenho acho que aqui todo mundo... Olhando pra câmera. aqui, ó, na 18, corta na 18 aqui. Bom, o que eu acho assim, a dica que eu tenho é que tem que ser perseverante, acreditar no que você busca, ser honesto, como eu falei pra vocês, ganhe só o que é de vocês, não queira ganhar mais, porque quem ganha mais ganha uma vez e não vai ganhar mais, entendeu? Então ganhe e ganhe sempre. E trabalhe. A dica é trabalhar duro, seja honesto e lembra, uma coisa que eu até falo muito e brinco, tudo passa. Coisa boa passa e coisa ruim passa. O que não pode passar é você tem que sempre caminhar. Caramba, hein? Isso vai dar um corte lindo. Nossa senhora. Hein? Aí, na reunião do Cauê passa lá, ele tá lá na tela, lá falando pros funcionários assim, sabe? Tá vendo? Caramba! E você acredita que quando eu falo a você que eu sou um cara bem tímido, eu tenho um sério problema em fazer reuniões com os funcionários, mano. Sério? De juntar a galera assim. Porque todo mundo fica olhando muito cara, eu fixo, sou o né? centro da atenção. Hoje aqui eu achei que eu ia pirar, velho. Olha aí. Cara, e desenrolamos Só muita tirando coisa. o crescia e cresce, né? Que desligou o ar, né? Mas tá valendo. Foi proposital. Pra dar uma esquentada no clima. Esquentou. Quebrar o gelo. Tava quebrar precisando de o uma gelo. emoção. Cauê, meu brother, muito obrigado, cara. Eu que agradeço, Olha, pô. uma das coisas que eu falei pro Dinho, infelizmente não está mais entre nós, mas perca. falo pra todo mundo, é o seguinte, a gente tem que valorizar as pessoas que estão fazendo legal aqui. Com certeza. Né? A gente às vezes tem, nossa, os exemplos estão muito longe, muito inalcançável. E se a gente olhar pro lado, tem muita gente fazendo bonito aqui. Eu acho que isso que você tá fazendo, que é o podcast, de trazer pessoas que trabalham em diferentes ramos, até na música, que é o outro que vocês fazem também, eu acho legal para conhecer, para entender Exato. a caminhada de cada um. Porque assim, muitas vezes a pessoa acha que deu sorte, que É, nasceu rico, É do nada. que é do nada, que tipo, acordou hoje, amanhã, pum, já tava ali pronto. Entendeu? E eu acho legal que você trazer para as pessoas nesse formato gostoso, descontraído, num ambiente legal, que a pessoa se solte e fale o que aconteceu com ela na vida dela. Exato. E como ela chegou até lá. Não que a pessoa vai copiar e fazer igual, mas, pô, é que nem você falou,
muitas referências está longe. Mas às vezes você se espelha num detalhezinho, porque de 1 hora, 2 horas de conversa que a gente teve aqui, a pessoa vai pegar um feelingzinho ali, Com e vai, certeza. putz, isso daqui vai mudar, se eu fazer assim, vai mudar. Entende agora por que o nome do projeto é Método? Hoje você mostrou pra gente O meu método. o seu método de sucesso. Cara, parabéns, mano. Eu que Muito agradeço. feliz. E, poxa, cara, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas palavras de sabedoria. Cara, Não, às vezes a legal. gente não para pra ver Mas, o quanto a gente cara, tá evoluindo, né? sabe, que eu nem falou você, eu tenho muito negócio assim, pô, será que eu tô falando bem? Será que tá saindo legal? Autocrítico. E aí eu já ouvi de pessoas que inclusive trabalham comigo e falam assim, mano, você fala muito bem, quando você senta pra conversar com o cliente, pra negociar, tipo, clareza, mas assim, você fala legal, você tem uma entonação, você não sei o que tem, e eu me vejo totalmente ao contrário. E aí eu começo a ver essas pessoas falando isso e falo assim, peraí, eu tô me vendo errado. Porque eu acho que eu sou melhor do que eu penso, não se eu não soberba, mas assim, eu sou melhor do que eu penso. Então, às vezes, eu posso ficar mais tranquilo. Apesar que aquele friozinho na barriga é o que sempre vai manter a temperatura para que você mantenha ali o seu nível, né? Sim, cara, e faz parte. Hoje a gente trabalha com música há anos. E sempre quando a gente vai tocar é aquele friozinho Aquele na frio. barriga. Se perder, acaba, acho que acaba Exato, tudo, né? acaba o prazer. Verdade. Galera, quero agradecer também Black Mais Pretinho, muito obrigado. Ismael, Camila, família Jatobá, obrigado por estarem com a gente. Opção Jeans também. As meninas maravilhosas, meninas super poderosas, a Mari e a Karina. Você que sempre anda bem, cara, a gente Obrigado. precisa dar um pulo lá pra você Vamos, ver. vamos sim. Negócio assim, boas roupas pra gente que também. Eu tenho muita dificuldade com calça, eu acredito que você também. Pela altura. Exatamente, e lá eu encontrei algumas calças. Eu tô pegando algumas coisas lá, porque senão falha a firma, né? Mas tem coisa boa pra gente lá, viu? Que legal, velho. Acima de 1,80 m aí tem. É mesmo? É a loja, cara. É a loja. Então, um grande abraço aí. E a gente se fala assim que possível, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu.